Seres chamados apóstolos se encontravam no topo do mundo. Eles são conhecidos como as criaturas mais extraordinárias da história. Cada apóstolo era extremamente poderoso, sendo que cada um possuía um poder específico. Por exemplo, o responsável pelo oceano possui a máxima autoridade sobre a água, e dizem que eles podem enfrentar toda a humanidade sozinhos. Além disso, eles poderiam construir um novo mundo com seu próprio sangue e carne. Entre eles estava o nosso protagonista, conhecido como o apóstolo mais poderoso, chamado de Senhor Humano, intitulado como o Infinito. Segundo os registros, seu poder de luta supera os demais apóstolos, porém, ele é misterioso e pouco conhecido. Devido a essas características, ele foi identificado como uma ameaça mais perigosa entre os apóstolos. Com o passar do tempo, riqueza, poder ou fama já não tinha mais importância aos olhos dos apóstolos. Foi neste momento que eles desapareceram da Terra, restando apenas suas lendas, que assustavam a todos e levavam uma era de medo para a humanidade que estava indefesa. Muitas eras se passaram, e um dos apóstolos retornou novamente. Ele é o nosso protagonista, Uma. Para conseguir um pouco de dinheiro, ele se juntou a um grupo de guerreiros para enfrentar um poderoso dragão, considerado o mais perigoso na arte da guerra. O dragão possui um poder imensamente destrutivo e mortal, e esse grupo, conhecido como a arte da guerra, é liderado pelos dragões de gelo, que governavam outros monstros do norte e frequentemente apareciam nesse campo de neve. Para proteger a segurança nacional, o Império ordenou que um grupo de soldados cercasse e iniciasse uma batalha de cerco. Foi neste momento que o Man decidiu se juntar em troca de algumas moedas de ouro. Logo no início da batalha, o Man percebeu que os figurantes não eram capazes de fazer nada contra o dragão de gelo, sendo facilmente derrotados. Os figurantes eram comandados por uma garota chamada de Charlotte. Charlotte é uma das grandes magas do Império, conhecida como a Bruxa das Chamas. Quando os figurantes do grupo viram o poder dela, começaram a acreditar que tinha uma chance de vencer. Mas após uma intensa batalha dela contra o dragão, mesmo com suas habilidades, ela não era capaz de enfrentar esse monstro de igual para igual. Ao vê-la sendo derrotada, os figurantes decidem fugir, deixando ela para trás sozinha. E é neste momento que o Man decide intervir na batalha. Enquanto eles estavam conversando, o dragão usa uma poderosa magia. Charlotte acreditava que sua história iria terminar naquele momento. No entanto, o Man fica irritado por ser interrompido enquanto estava conversando com uma dama, e arremessa o dragão para trás com apenas uma mão. Em seguida, usa sua poderosa magia negra para dizimar facilmente a criatura. Charlotte fica impressionada ao ver o poder dele. O Man, que não é tolo, após salvá-la, logo pede para sair com ela. No entanto, ela acaba desmaiando antes de dar uma resposta. Poucos dias se passaram e ela acorda no Império com vagas lembranças da batalha. Ela não se recordava mais de Uma que havia derrotado o dragão de gelo. Ao lado da sua cama estava o fogo do inferno, uma chama que não pode ser manipulada por um humano, apenas por um apóstolo. Como essa notícia não poderia se espalhar, o diretor decide declarar que foi ela quem derrotou o dragão de gelo. A cidade estava lotada para celebrar a vitória sobre o dragão, e Uma também estava na cidade, com bastante medo de que descubra sua verdadeira identidade. Se descobrir que ele é um apóstolo, ele acredita que nunca mais verá jovens bonitas tratarem ele como uma pessoa normal. Com isso, ele decide ir para outra cidade para se esconder e evitar ser o centro das atenções. No entanto, logo na sua saída, vários guardas do exército aparecem, perguntando a todos que estavam na batalha. Eles percebem que o Man foi uma dessas pessoas e sugerem que ele vá para a escola imperial. Ele logo percebe que essa é sua oportunidade perfeita, pois essa escola está cheia de jovens bonitas. Logo no exame de admissão da escola imperial, o diretor afirma que todos precisam sobreviver. Após suas palavras, logo o demônio das chamas aparecem. Eles são utilizados pelos magos de fogo de nível mais alto alcançado. Todos ficam com medo encarando essas criaturas, exceto o Man, que estava atrás de uma garota bonita. Alguns participantes tentam enfrentar essas invocações, acreditando que se tratam apenas de ilusões, mas logo eles percebem que são reais e começam a dizimar a todos. Diante de tudo isso, muitos correm com medo, desistindo da escola, mas outros começam a mostrar suas habilidades, conseguindo enfrentar as invocações. No entanto, outro poderoso monstro aparece. Para o Man, isso era apenas um truque fraco. Ele não queria se esconder, mas também não queria chamar muita atenção. Quando ele estava prestes a receber um ataque, uma visão divina surge diante dele. Uma linda garota acaba protegendo o Man. Mesmo sendo o ser mais forte do mundo, ele estava disposto a ser protegido dessa maneira. E quem não queria, não é mesmo? Por um momento, ele começa a acreditar que essa garota poderia ser a pessoa certa que ele estava procurando há muito tempo. Quando ela estava prestes a ser atacada pelo monstro,
Uma percebe que essa é a oportunidade perfeita para aparecer. Com apenas um forte chute, ele derrota essa invocação, e como está abraçado a ela, acaba apertando o pudim sem querer, sendo chamado de pervertido. Como a criatura foi derrotada, a vice-diretora aparece, e revela que todos os outros alunos feridos eram apenas ilusões. Ela revela que todos passaram e agora irão frequentar a Academia Real. E para a surpresa de uma, a mestre deles é Charlotte, a Praga das Chamas. Ela será a professora deles durante todo o ano. Como Uma derrotou o monstro tão rápido que ninguém viu, todos falam que ele não fez nada na batalha, apenas ficou flertando com as garotas. Para sua sorte, Charlotte não se lembrava dele, e ela decide deixá-lo temporariamente na sua classe para ver suas reais habilidades. No entanto, na verdade, o objetivo do diretor era reunir todos os participantes da Batalha do Dragão de Gelo na mesma classe. O diretor quer descobrir quem é capaz de usar magia negra, pois assim poderá descobrir se realmente existe um apóstolo. Nem mesmo a vice-diretora foi capaz de ver a velocidade do chute de Omar, acreditando que foi outro aluno que derrotou o monstro, pois só viram a criatura sendo jogada para trás. No outro dia, Omar encontra sua waifu indo para o primeiro dia de aula, onde eles iriam formar um grupo para derrotar um tigre de fogo. No entanto, ele não fica no grupo dela. Um de seus colegas, que ficou no mesmo grupo dela, decide enfrentar o monstro sozinho para se mostrar. Porém, esse cara chamado de Kylie acaba recebendo um ataque abaixando sua guarda, passando vergonha na frente de todos. Após derrotar o monstro, ele acreditava ter sido o primeiro, mas na verdade foi o Man, que nem precisou lutar, pois a criatura foi completamente domesticada por ele. Antes de iniciar a batalha, ele estava com outra garota em seu grupo, que decidiu lutar sozinha contra o tigre. Quando ela estava prestes a ser machucada, o Man, com sua intenção assassina, faz o tigre se comportar como um gatinho dócil. Todos ficam surpresos quando o Man revela que seu talento mágico é domar bestas, mesmo que essa habilidade nunca tenha sido vista antes nesse mundo. Logo em seguida, ele mostra seu talento domando todos os outros tigres. Após isso, essa outra garota começa a ser amiga de Man também, mas Kylie e seus outros colegas acreditam que ele trapaceou. Figurante sendo figurante, enquanto não levar uma muquetada na boca, não vai descansar. No outro dia, Charlotte vai pessoalmente chamá-lo até a torre da prova. Quando eles chegam lá, ela pergunta se ele gostaria de ser discípulo dela. Ela realmente acreditava que ninguém negaria a oportunidade de ser discípulo da maga gênio do Império. No entanto, ele rapidamente nega a oferta. Charlotte fica bastante surpresa e irritada com as palavras de Man. Ele explica que veio apenas procurar uma esposa, mas como não existe nenhuma regra que impeça o discípulo de se casar com sua mestre, ele decide aceitar a oferta, mas ela se nega a se casar com ele. Com isso, ele também desiste da ideia de ficar preso a alguém. Entretanto, ao se lembrar que quando veio esse mundo novamente, o dinheiro foi sua maior dificuldade. Uma acreditava que sua amada iria embora por ele ser pobre. Então, ao se tornar discípulo de Charlotte, ele poderia ter fama e também poderia ter a herança de todos os bens dela. Sem pensar duas vezes, ele aceita a oferta e se torna seu discípulo, dependendo dela para comer no futuro. Como a mãe estava abraçando ela durante o contrato, o selo foi criado onde a pele deles estavam se tocando, sendo o selo dele na testa e o dela na coxa. Mas essa marca não aparece frequentemente, só quando é usado o poder de fogo. Como o Man demorou para retornar, Kylie acreditava que ele foi apenas expulso da academia, mas quando ele volta, revela que fez o pacto entre mestre e discípula, deixando todos surpresos. Obviamente, ele consegue um pouco de dinheiro também. Para provar, ele mostra sua marca para todos. Kylie decide confrontar o Man, desafiando para um duelo. Inicialmente, o Man apenas se ignora, mas quando sua amada Aisha intervém e Kylie ameaça ela, o Man se irrita e aceita o duelo. Finalmente, o Man iria colocar Isotaro em seu lugar. As regras de duelo são mostrar suas técnicas mais fortes para comparar, e quem perder sairá imediatamente da turma. Se Kylie soubesse contra quem está lutando, estaria beijando seus pés ao invés de desafiá-lo. Ele possui uma espada mágica dada pelo elemental para sua família, chamada de Coluna Verde. Ao ver a espada, o Man diz que se perder, sairia da escola, mas se ganhar, pegará a espada para ele. Como Kylie acreditaria que nunca perderia para um plebeu, aceita o desafio. A batalha se inicia com Kylie atacando, mas o Man nem se move defendendo do ataque e também pega na espada. Como Kylie atacou sua amada, o Man decide revidar da mesma forma, fazendo ele voar para longe. Finalmente, Kylie descobre que nem chega aos pés de Man. Mesmo assim, ele decide revidar e recuperar a espada. Entretanto, os ataques nem chegam a arranhar o Man, e para surpresa de todos, a espada começa a emitir uma forte luz. Logo em seguida, uma garota aparece e apresenta como Hilfi, o espírito da espada do vento do rei elemental. De acordo com a batalha, como Man venceu, ela servirá a ele a partir deste momento, juntando-se ao grupo do protagonista.
Quando Uma ganha a espada, Kylie fica bastante irritado e argumenta que a espada é dele e que o espírito deveria servi-lo. No entanto, Uma humilha facilmente, derrotando Kylie sem esforço algum novamente. No dia seguinte, vemos Uma junto com as garotas em momentos descontraídos. Mas após a derrota de Kylie, a vice-diretora descobre que Uma conseguiu ganhar a espada de Kylie e que ela possui um poderoso espírito. Devido a isso, ela diz que a família dele não se renderá facilmente, podendo enfrentar problemas no futuro. Ao longo do dia, Charlotte o chama novamente, bastante irritada por ele ter exposto o selo de mestre-discípulo, logo após fechar o acordo, e ainda duelar contra Kylie em segredo. Charlotte não tinha conhecimento do verdadeiro poder de Uma, e eu queria saber como ele conseguiu derrotar Kylie, que é um membro da nobreza. Para tentar se safar, ele disse que Kylie tinha muitas aberturas, e o que prometeu que ele derrotasse facilmente. E, para sua sorte, o diretor da escola ajudou a esconder Uma e a espada da família de Kylie por enquanto. No entanto, ele também menciona que, como já sabe que Uma se tornou discípulo de Charlotte, eles irão convocá-lo para uma conferência de intercâmbio mágico. Durante esse tempo, Uma estava estudando mais sobre os humanos e também sobre suas magias. Hilf estava com ele, pergunta por que seu mestre não revela sua verdadeira identidade. Hilf sabia que Uma era muito forte. Ele explica que quando a força não está ao alcance dos demais, eles tentam agradá-lo e começam a temê-lo, mantendo-se distantes. Sua vida era assim quando ele ocupava o posto de apóstolo. Mesmo ajudando os humanos contra os monstros, quando ele tentava convidar uma garota, ela apenas aceitava por medo. Ele não queria isso. Esse foi o motivo pelo qual escolheu sua verdadeira identidade. Hilf também pergunta sobre os outros apóstolos. Eu também gostaria de saber mais sobre eles. É provável que eles comecem a aparecer mais adiante, pelo menos é o que eu espero. No momento atual, Uma apenas diz que eles estão viajando e ele não sabe como eles estão agora. Ele também menciona que não é ruim ser uma pessoa normal como os outros. Ao cair da noite, Charlotte informa que ele irá junto com ela assistir a reunião de intercâmbio mágico na capital. Inicialmente, ela não iria levá-lo, mas se recusasse, ela disse que algumas pessoas ao redor de Uma começariam a ser incomodadas por ele. Ela revela que essa reunião é por causa da espada mágica, e que eles poderão tentar forçá-la a devolvê-la ou até mesmo roubá-la. Uma diz que não precisa se preocupar, pois eles não farão nada a menos que ele permita. Os rumores que Uma e Charlotte estão juntos começam a se espalhar pela escola. Aisha ouve tudo e começa a sentir que está sendo deixada de lado. No entanto, Uma aparece logo em seguida e diz que quer ver sua amada Aisha, mas também revela que terá que partir para a capital, para a conferência de intercâmbio. Então não poderá aparecer por um tempo. No dia seguinte, antes da partida, ele tenta falar com Aisha novamente, mas não a encontra em seu quarto. Quando não tinha tempo para procurá-la, ele acaba partindo para a capital. Enquanto Uma partia, Aisha observa pela janela. Ela começa a conversar com um ser misterioso, que menciona que, como não há pessoas decentes vigiando a escola agora, eles irão iniciar a tarefa naquela noite. Aisha confirma, e o ser misterioso também comenta sobre Uma, dizendo que ele está interessado nela. E se o senhor descobrisse, que provavelmente é o pai de Aisha, ficaria muito zangado. Aisha pede para o ser misterioso não revelar nada ao senhor e nem nada à sua mãe sobre Uma. A conferência anual do intercâmbio está sendo organizada pelas 3 grandes famílias, a família Polity, que é a família de Kylie, a família Capella e a família Isis. A conferência é um banquete importante onde as principais famílias se reúnem para trocar realizações mágicas e diversas informações. Como a família de Kylie é uma delas, eles estarão presentes. É revelado também que eles são descendentes do Império dos Heróis Fundadores, sendo a segunda família mais forte, ficando abaixo apenas da realeza. Já a família Isis controla a maior parte do poder militar em todo o Império, e os talentos mágicos dos seus filhos são extraordinários. Já a família Capella domina a maior parte da vida econômica e a indústria farmacêutica do país. Eles são muito ricos. A conferência desse ano está sendo realizada pela família Capella, e Charlotte avisa Uma para ter cuidado. No entanto, Uma nem se importa, dizendo que é apenas um banquete normal. Poucos dias se passaram e eles chegam no local do banquete na capital. Logo na entrada, Uma percebe que é um lugar com várias pessoas ricas. Mas o que ele e Hilf mais desejam são as comidas deliciosas. No entanto, Uma presencia um membro da nobreza humilhando uma empregada. Após isso, esse nobre ao ver Uma e Hilf se aproxima deles e pergunta se possui um convite, por causa das suas roupas normais. Uma responde que não possui um convite, e devido a isso, é rapidamente convidado a ser expulso do local. Mesmo Uma dizendo que veio junto com Charlotte como seu discípulo, esse nobre chamado Andy afirma que a Bruxa das Chamas nunca faria contrato com um garoto comum. Ele também menciona que está à procura há muito tempo por isso, e que não haveria chance dela ter escolhido ele. As pessoas ao redor começam a falar também, mas logo em seguida Charlotte aparece e confirma que Uma é seu discípulo, calando a boca de geral. Como Andy tem perseguido Charlotte por muito tempo, e quando não consegue uma mulher, usa o poder da família para forçá-la a se casar com ele, ela diz que Uma também é seu prometido, e que eles se casarão no futuro. Tudo isso é apenas para enganar o Andy. Pouco tempo depois, algumas empregadas trazem uma poção. O Andy diz que é um medicamento mágico, capaz de recuperar energia com apenas um gole.
Essa seria a demonstração da família Capella, que conseguiram após vários dias de pesquisas. Uma simplesmente joga a poção no chão, deixando o Wendy completamente irritado. O Wendy reclama que gastou recursos valiosos e secretos, mas Uma rapidamente menciona todos os ingredientes utilizados na poção com apenas um gole. Ele ainda diz que poderia fazer várias dessas poções comuns em um dia, humilhando Wendy ao dizer que ele está chorando como um bebê por ter jogado fora simplesmente um copo. Wendy afirma que levou um mês para fazer essa poção e questiona se Uma realmente conseguiria fazer 10 frascos em um dia, como havia dito. No entanto, na verdade, foi Rifa que descobriu os ingredientes. Já que ela é o espírito do rei elemental, ela sabe tudo sobre os elementos mágicos das poções. Com a ajuda de Gilf e suas habilidades, usando os ingredientes de baixo valor, Uma criou uma poção de uma forma muito melhor, surpreendendo a todos. E para provar a qualidade de sua poção, um dos mestres do Império da Magia Farmacêutica se oferece para experimentá-la. Após provar, ele fica surpreso, pois a poção estava perfeitamente bem feita, algo que ele nunca havia presenciado antes. Uma utilizou um método de refinamento mágico que estava perdido há mais de 300 anos, que é capaz de aumentar o poder mental. Em seguida, o mestre pede a Uma para que ensine a criar essa poção. O mestre oferece metade de seus bens em troca do método por trás da poção. Wendy, ao ver isso, também oferece metade dos bens da família Capella. Como a família dele possui muito mais riqueza do que a família do mestre farmacêutico, ele acreditava que Uma jamais rejeitaria sua oferta. No entanto, para a surpresa de todos, Uma se recusa a vender a fórmula. Porém, quando Wendy oferece metade dos bens da família e o compartilhamento do lucro da venda, Uma se interessa pela quantidade absurda de dinheiro. Assim, ele aceita a oferta e metade dos bens da família Capella são convertidos em dinheiro e colocados em anéis especiais. De acordo com o acordo, uma parte desse dinheiro será enviada para a conta de Uma todos os anos. Para alguém que estava passando fome quando chegou a esse mundo, isso já era um paraíso para ele. Uma revela o segredo por trás da poção, que não estava apenas nos ingredientes, mas sim no elemento do ar. Ele entrega um pergaminho contendo um conjunto mágico capaz de condensar o elemento do ar. Ao utilizar isso em conjunto com os materiais, ele também deveria usar ingredientes de baixa qualidade, pois juntamente com o elemento, eles melhoram suas qualidades, ao contrário dos ingredientes de alta qualidade, que ao invés de aumentar a qualidade faz diminuir. Após as negociações, Wendy revela sobre a erupção do vulcão da Falta, onde acidentalmente encontraram um vestido de monstros raros e um unicórnio flamejante na caverna vulcânica. Mesmo os unicórnios flamejantes sendo originalmente do continente oriental, eles apareceram por algum motivo neste lugar. Wendy também menciona que talvez eles estejam protegendo uma manjado de fogo ardente, um tesouro lendário do céu e da terra no continente oriental. Com isso, eles estão preparando uma equipe para recuperar a gema. E ele pergunta se Charlotte gostaria de participar também. Wendy diz que o unicórnio será de Charlotte e o tesouro será dele. Após descobrir tudo isso, Charlotte aceita a oferta, e em 3 dias eles partiriam para o local do vulcão. Uma, ao ouvir tudo isso também, estava interessada em descobrir o que essa jade representa. Mas o que eles não sabem é que Wendy tem um plano maligno por trás de tudo isso. No quarto, Charlotte revela o motivo pelo qual deseja um unicórnio, cujo sangue pode transformar o fogo de um mago em um poder capaz de purificar completamente. Ela pretende beber esse sangue para aumentar seu talento mágico. Charlotte admite que apenas fez o contrato de mestre-aprendiz para conseguir o unicórnio, já que Uma tem a habilidade de domar bestas. Ela diz que é egoísta por fazer isso, mas Uma revela que é ainda mais egoísta, pois pretende obter as 2 coisas, o unicórnio e o tesouro. Charlotte acaba gostando do que Uma diz, e para se prepararem, ela empresta uma parte do seu poder mágico de fogo para Uma, o que é feito quando os seus selos se tocam. Com isso, ele agora é capaz de usar magia elemental. Uma fica feliz com essa habilidade, pois agora poderá esconder sua energia ardente de apóstolo. Como ele não era capaz de enfrentar Uma e Charlotte, ele chama uma pessoa chamada Rastan, um dos 4 mestres do Império, e é conhecido por ser a primeira pessoa a adentrar o mundo do vazio. Dizem que é um guerreiro muito poderoso. No dia seguinte, chega a hora de partir em busca do unicórnio e da joia. Ao mesmo tempo, na escola, vemos Aisha disfarçada sendo perseguida pela vice-diretora, que a acusa de roubo. Após esses acontecimentos, voltamos a nosso protagonista, onde eles chegam ao vulcão. Logo na chegada, as pessoas que o Wendy convocou são perseguidas por vários lagartos. O lagarto de vento é um monstro de nível médio-baixo, bastante rápido e seus dentes são venenosos. Embora eles não sejam muito perigosos individualmente, havia muito deles, levaria muito tempo e energia para eliminá-los. Eles precisam guardar sua energia para enfrentar o dragão. Enquanto todos estavam fugindo, o Uma já havia domado os lagartos, deixando o Wendy surpreso. Assim, eles usam o lagarto como montaria para tentar encontrar o dragão o mais rápido possível. Após o que aconteceu no quarto no outro dia, vemos que Charlotte está se aproximando cada vez mais de Uma. Pouco tempo depois, eles encontram o covil do dragão. Na entrada, os lagartos ficam inquietos, e Uma percebe que há algo perigoso lá dentro. Ao começarem a adentrar, Wendy sussurra dizendo que mesmo que Uma e Charlotte matem um dragão,
não sobreviverão após isso. Nas profundezas do covil, eles encontram a Jade. No entanto, Uma percebe algo estranho. A magia que emanava da Jade parecia ser bastante familiar. Como o dragão não estava presente na sala, Wendy decide pegar a Jade. Mas é neste momento que o dragão aparece. Um dragão de fogo, um monstro raro, originalmente do continente oriental, com ataques de fogo extremamente letais. Charlotte avisa Uma para ficar fora de combate e esperar o momento certo para usar seu talento de domar bestas. Ela diz que o dragão é um monstro raro e muito forte, embora seus ataques não sejam tão mortais quanto o desastre natural. Pode ser perigoso se ele aproximasse. Vale lembrar que Charlotte ainda não sabe o verdadeiro força de Uma, e é por isso que ela aconselha para tomar cuidado. Mas Uma já sabia que não seria tão fácil colocar uma colarinha nesse monstro. Já que ele é um dragão, o efeito pode ser oposto. Os magos convocados por Wendy utilizam várias magias de gelo, porém, não tem nada de efeito contra o dragão. E é neste momento que Charlotte decide lutar também. Mas nem mesmo ela com sua força é suficiente para eliminar essa criatura. Devido ao ataque do dragão, a Jade começa a cair em direção à lava, mas, por sorte, Uma consegue pegar ela a tempo. Ao pegar a Jade em suas mãos, Uma percebe que aquilo não era um tesouro. No entanto, neste momento, eles são atacados por um ser misterioso. Rapidamente, Uma empurra Charlotte para salvá-la, mas ele acaba sendo puxado para dentro de um portal que se abre. Charlotte percebe que aquilo era magia de vácuo de Rastan, e para quem não se lembra, é o mago que Wendy contratou para eliminar eles dois. Com a ajuda de Rastan, os magos conseguem derrotar o dragão. E é quando Wendy revela seus verdadeiros objetivos, dizendo que Charlotte foi ingênua ao pensar que ele trabalharia junto com ela sem compromisso algum. Ele afirma que Charlotte havia prometido se casar com ele, e por ter voltado atrás e confrontado ele junto com Uma, ele não deixaria as coisas terminarem desse jeito. Charlotte fica bastante irritada ao descobrir tudo isso. E neste momento, Rastan aparece e menciona que o aprendiz dela virou poeira dentro do seu campo de vácuo. Em seguida, vários flashbacks do momento que Charlotte passou com Uma vê a mente dela. Com a imensa ira, ela parte para cima de Rastan com tudo. No entanto, mesmo com suas poderosas espadas, juntamente com sua magia de fogo, como a magia de vácuo não faz parte das magias normais, Charlotte não é capaz de enfrentá-lo. Como nem mesmo com a poderosa espada Magnus que ela possuía não era capaz de deter a magia de Rastan, restava a Charlotte apenas uma opção. Antes de continuar, devo fazer uma correção aqui. A tradução estava errada, não era unicórnio flamejante, mas sim dragão flamejante, apenas para evitar confusões. A última opção de Charlotte era beber o sangue do dragão flamejante, pois assim seu poder chegaria a outro nível. No entanto, ao consumir o sangue, seu corpo começa a queimar por dentro. Rastan disse que tudo isso era apenas um conto, e que na verdade, seu corpo apenas iria queimar. Charlotte não acredita nas palavras de Rastan, pois foi seu professor, que seria o diretor da escola, quem lhe disse sobre isso. Todos acreditavam que ela iria morrer ali. Com isso, decide partir. Mas para a surpresa de todos, o talento de Charlotte se eleva, manifestando-se uma mestre do fogo, com 1 milhão de chamas. Mesmo após despertar seu poder, ela não estava feliz, pois seu aprendiz era o único que ela não queria perder. Com seu imenso poder de fogo, nem mesmo Rastan é capaz de detê-la, sendo dizimado juntamente com todos os outros. Após isso, para a surpresa de Charlotte, o diretor da escola aparece. Rastan revela que o diretor é o demônio da ganância, um velho imortal. Ele explica que o velho possui Charlotte na mão desde um dia que ela despertou seu poder, usando ela apenas para seus próprios propósitos. De acordo com as lendas, havia um monstro que roubava o talento e magia das pessoas, cuja aparição ocorreu há 500 anos atrás. Nos 2 primeiros anos que ele apareceu na sua história humana, ninguém conseguiu derrotá-lo. Porém, de acordo com os registros históricos, ele desapareceu após lutar contra o 7º apóstolo, conhecido como Célia, a Grande Guerra. Os rumores diziam que ele estava morto, mas após o diretor revelar que ajudaria a despertar o talento de Charlotte apenas para roubá-la, isso confirma que ele é o demônio da ganância. Charlotte fica bastante triste, pois ele cuidou dela desde pequena, e ela tratava praticamente como um pai. Esse velho escroto diz que Charlotte não tivesse a capacidade de despertar como Lorde das Chamas, nunca teria aceito ela tão facilmente. E após isso, ele começa a roubar o talento dela. Quando ele rouba completamente, afirma que ela não tem mais utilidade de estar viva. No entanto, neste momento, Uma retorna do Portal do Vazio, extremamente irritado. O velho fica impressionado ao ver que Uma derrotou o Imperador Absoluto do Vazio. Ao ver Charlotte cair no chão naquele estado, sua ira aumenta ainda mais. E ele pergunta quem fez aquilo com ela. O velho confirma que foi ele e ainda dá um chute em Charlotte. Esse velho tá muito fodido. Uma descobre que o velho roubou o talento mágico dela, e o velho também revela que está em uma jornada para destruir todos os apóstolos. Ele diz que há 300 anos, durante sua luta contra Célia, ele roubou o talento de muitos magos talentosos para aquela batalha, mas mesmo assim não foi capaz de vencê-la. Ele não era capaz de enfrentar os apóstolos, nem em maior número,
Então, precisava de mais força. Desde então, ele vem roubando o talento mágico e poderes deixados pelos apóstolos, escondendo sua verdadeira identidade. Ele cuidou de Charlotte por vários anos, tudo para chegar a esse dia. Tendo agora em suas mãos as chamas celestes e as chamas infernais, o velho acredita que no futuro será capaz de destruir os apóstolos. Mano, se ele soubesse quem está diante dele. Após o velho afirma que vai roubar o talento de Uma, que ele acredita ser o domador de bestas. Uma mostra um pouco da sua força, deixando o velho em choque. E é neste momento que Uma decide lutar para se vingar. O velho não chega nem aos pés de Uma, e como último recurso, ele decide usar as chamas que veio de um apóstolo. Mas o que ele não sabe, que na verdade, essa chama foi deixada por Uma para Charlotte no começo da história. Hilf retira Charlotte do campo de batalha, para ela não se machucar e também não descobrir sobre Uma. E é quando Uma demonstra que é capaz de controlar as chamas infernais perfeitamente. O velho fica impressionado com essa habilidade e tenta roubar o talento de Uma. No entanto, é neste momento que o velho descobre a verdadeira identidade de Uma, que ele é um apóstolo. E não só isso, ele é temido entre os apóstolos devido à sua força, conhecido como o Infinito. Ao descobrir sua verdadeira identidade, Uma decide não esconder mais sua verdadeira força. Com apenas a abertura do seu primeiro selo, o velho é facilmente dizimado. Assim, ninguém saberá que ele é um apóstolo, pois tudo o que ele quer é uma esposa e dinheiro. Antes de sair da caverna, Uma decide fazer uma coisa. Ele ajuda o dragão que estava preso. No entanto, como o dragão estava muito machucado, não era capaz de salvá-lo. Uma percebeu que o dragão não usou sua força total para não machucar o ovo. Uma também menciona que esse ovo possui a aura de um apóstolo, portanto, estava destinado a ficar com um apóstolo. Com isso, ele promete que vai cuidar bem dele. Após sair do covil, Uma encontra Charlotte ainda inconsciente. Ele acha que ela é bem durona por ter passado por tudo aquilo e sobrevivido, mas ele se pergunta se ela vai aceitar tudo quando acordar. Nesse momento, é revelado uma história do passado. A família de Charlotte foi aniquilada por um apóstolo. A única sobrevivente foi Charlotte. Foi neste momento que o velho apareceu e perguntou se ela queria vingança. Ele ofereceu para ser seu mestre. Charlotte acreditou que ele ajudaria a realizar sua vingança, que era eliminar o apóstolo que matou sua família. Porém, agora após perder seu poder, ela está muito triste, pois não seria mais capaz de fazer isso. Para piorar, Hilf percebe que não há mais nenhuma magia vindo de Charlotte. Ao chegar em um lugar seguro, Uma sente que a energia dela está se esgotando rapidamente e que se isso não parar, ela nunca mais irá acordar. Com a ajuda de Hilf, ele se lembra que pode devolver o poder de Charlotte, que lhe deu antes de ir para o vulcão, que ajudaria a recuperar um pouco da magia perdida dela. Embora não seja o suficiente para recuperar sua força normal, mas é melhor do que nada. Hilf diz a Uma que ele terá que usar os métodos tradicionais para transferir o poder, já que Charlotte não possui mais magia em seu corpo. O método tradicional seria através de um beijo, onde seus corpos se conectarão por meio da saliva, uma forma de transmissão de magia. Como o tempo estava se esgotando, Uma decide se apressar. A transmissão de poder começa, e após Charlotte abrir os olhos novamente, descobre que estava beijando Uma. Ela fica com raiva e bastante envergonhada com a situação, pedindo para Uma esquecer tudo o que aconteceu. Para não revelar sua real força, Uma inventa uma mentira, dizendo que o velho lutou contra Rastan e acabou caindo num buraco. E durante a batalha, Hilf e Uma pegaram ela e foram embora. Após a explosão do vulcão, eles não viram ninguém saindo de lá. Charlotte sente que mesmo com o poder que foi devolvido, seu nível atual está abaixo do intermediário. Ela diz a Uma para pegar Hilf e ir embora, explicando que quando as famílias souberem da morte do diretor e do líder da família Capella, o equilíbrio de poder que durou 100 anos entre o Império e as três famílias irá ruir. Ela está com medo do que pode acontecer. Uma também sabia que a situação do Império irá mudar em breve. Charlotte acredita que Uma está em perigo se ficar ao seu lado, agora que ela não é mais nenhuma maga intermediária. Uma rapidamente recusa o pedido dela. Charlotte fica irritada, dizendo que agora inimigos poderosos irão aparecer. No entanto, Uma responde que se for embora, o que acontecerá com ela em breve. Ele afirma que como não pode mais surgir juntos, ele enfrentará os inimigos ao lado dela. Como seu aprendiz e noivo, ele não poderá deixá-la para trás. Charlotte fica feliz e envergonhada pedindo para não levar a sério essa questão de noivado. Em seguida, Uma mostra o ovo que trouxe consigo. Como precisa de uma atenção especial, ele decide dar um nome ao ovo, mas as opções de nomes escolhidas por Uma não parecem agradar muito o ovo. Após esses eventos, é revelado que Rastan ainda está vivo, porém gravemente ferido. Ele conseguiu escapar se transportando pelo vazio. Decidido a lucrar com a informação da suposta morte do diretor e de Wendy, Rastan vende essa informação. Uma semana depois,
as forças se concentram na família Capella, graças às informações de Rastan. Por sorte, ele não mencionou Charlotte ou Uma. Hilf informa a Charlotte que Uma foi para a cidade, em busca de obter informações e procurar ervas medicinais para criar uma poção que ajudará a Charlotte. Uma fica animado ao pensar que a cidade estava cheia de belas mulheres, mas logo lembra seu real objetivo, que é encontrar os ingredientes para a poção. Por sorte, ao entrar na primeira loja, ele acreditava que ia encontrar tudo o que precisava. Com isso em mente, ele planejava usar o restante do seu tempo para presenciar a beleza das mulheres da cidade. No entanto, quando a vendedora vê sua lista de ingredientes, mesmo estando em uma loja grande, os materiais que Uma procurava são extremamente raros e difíceis de encontrar. Uma não sabia que as ervas encontradas fora do Templo dos Apóstolos eram um material escasso no mundo dos humanos. Se ele soubesse disso, teria trazido várias junto com ele. Enquanto Uma pensava nisso, a vendedora viu o anel de Uma, um tesouro de primeira classe com uma pedra mágica, que ele recebeu em troca da receita da poção. Com isso, ela acredita que Uma tem muito dinheiro. Antes de Uma sair da loja, a vendedora disse que ele pode encontrar as coisas que está procurando no leilão. Ela menciona que é uma conferência de vendas que ocorre apenas uma vez no ano, no mercado negro. Uma variedade que vai de armas únicas até demônios escravizados, praticamente de tudo que possa se imaginar. Uma percebe que essa conferência parece um pouco suspeita, mas para sua sorte, a vendedora possui um último convite. Como o continente onde ele encontraria os materiais da poção estaria fechado para visita em breve, talvez o leilão seja o local ideal para encontrar os ingredientes mais facilmente. Com isso, ele decide comprar o convite. Ao cair da noite, Uma vai para o leilão que acontece no sul da cidade, em um porão. Ao chegar lá, como o leilão ainda não havia começado, ele fica bebendo no bar. E logo, Uma percebe que o lugar estava cheio de pessoas importantes em busca de comprar itens raros. Lá, ele acaba se encontrando com a vendedora novamente. É revelado que o objetivo dela é apenas fazer com que Uma gaste muito dinheiro, pois ela faz parte da organização desse leilão. O lugar estava bastante lotado, com pessoas ricas e também ladrões. O primeiro item anunciado é as mãos malvadas, capazes de lançar maldição em outras pessoas, um item raro de se ver. Rapidamente, as ofertas começam, e a vendedora sugere a Uma que compre outros itens que possam ajudá-la no futuro. No entanto, embora os itens apresentados sejam raros, eles não têm um grande valor para Uma. Devido a isso, a vendedora decide roubar o anel de Uma, já que ele não vai gastar dinheiro. Mas então, é apresentado o último item, o bracelete de jade gelado com adorno de lótus, um item extremamente raro e de grande valor. Como Uma não se manifesta mesmo com esse item, a vendedora começa a acreditar que ele não possui nada de dinheiro. No entanto, neste momento, Uma se levanta e oferece uma quantia extraordinária como oferta, surpreendendo a todos os presentes. Como Uma não se parecia com um aristocrata, alguns membros presentes afirmam que ele não pagar, não estará vivo no dia seguinte. No entanto, outra pessoa acaba oferecendo um valor ainda maior. Uma percebe que é o guarda-costas da garota com quem ela havia trombado na cidade um pouco mais cedo. Como Uma não queria perder tempo com o leilão, ele oferece um valor 30 vezes mais alto e ainda oferece seu anel dimensional junto, deixando todos atordoados no salão com a quantia. E assim, ele consegue adquirir o item. E a vendedora fica bastante feliz, pois iria ganhar muito dinheiro. Como Uma estava com pressa, ele pula diretamente na arena do leilão. No entanto, o que ele não sabia é que existe uma regra importante no leilão. A vendedora diz que durante o processo de ofertas, se o comprador entrar na arena sem autorização, será considerado uma violação das regras. Um cliente que viola as regras precisa pagar o preço do produto antes que alguém possa roubar o item. Devido a isso, vários guerreiros começam a batalhar em busca de roubar o item. E é revelado que a mulher que Uma havia esbarrado antes é uma mestra do Império. As pessoas chamam ela da Dama de Gelo, sendo ela uma general. No momento que ela estava prestes a pegar o item, Uma decide intervir. Ela queria esse item para aumentar seu nível de magia para o maior, pois estava muito difícil encontrar um item de gelo do seu nível atualmente. Mas mesmo assim, Uma apenas pega o bracelete e começa a ir embora. E é neste momento que ela usa uma poderosa magia de gelo para tentar impedir Uma de sair, deixando eles presos juntos. Como Hilf não estava com ele, Uma pega uma espada aleatória e libera seu primeiro selo, dizimando facilmente o inimigo que veio para cima dele. Como não tinha muito tempo, ele fala para todos virem para cima de uma vez. A Dama de Gelo tenta acertar Uma, mas nem sequer consegue arranhá-lo. Uma sabia praticamente tudo sobre magia de gelo, tornando a luta contra ela bastante fácil. E também, ele diz que ela ainda é fraca. Para acabar com isso, Uma usa sua velocidade para cortar completamente as roupas dela, sem que sequer ela veja seus movimentos. Após testemunharem a verdadeira força de Uma, ninguém mais tenta enfrentá-lo. Como a Dama de Gelo é um general, seu guarda-costas menciona que enviará tropas para capturá-lo. Mas ela se recusa, alegando que Uma poderia tê-la matado se quisesse, mas ela optou por não fazer. Ela decide deixá-lo ir. Antes de sair, Uma elogia a vendedora,
deixando ela encantada. Ela afirma que Uma é rico e muito poderoso, dizendo que certamente será seu futuro esposo. Enquanto ele retornava para seu quarto, depara-se com uma cena que o deixa bastante irritado. Alguns homens estavam agredindo uma garota. Rapidamente, Uma intervém e derrota o agressor, pois ele odeia quem bate em mulheres. Os outros, ao verem a força de Uma, fogem com o rabo entre as pernas. Em seu quarto, Charlotte comenta sobre Uma estar demorando. Então, elas decidem ir atrás dele. Mas, ao abrir a porta, elas se deparam com Uma. A garota que ele encontrou era uma de suas amigas da escola. Ela veio avisar que Asha tinha desaparecido. Inicialmente, Asha disse que iria estudar em casa, mas depois disso, ninguém conseguiu entrar em contato com ela novamente. Ao descobrir isso, Uma fica bastante triste, ao saber que sua possível futura esposa tinha sumido. Durante o caminho de volta para a escola, Uma criou uma poção com os itens que havia conseguido do leilão. Embora essa poção não seja capaz de recuperar o poder mágico de Charlotte imediatamente, ela acelerará o ritmo de recuperação drasticamente. E como Charlotte tinha que lidar com a morte do diretor, ela não poderia acompanhar Uma até a casa de Aisha. Charlotte adverte Uma para tomar cuidado e ficar longe das 3 grandes famílias e do seu pessoal. E a amiga que está junto com ele compartilha o mesmo sobrenome de um dos generais das 3 grandes famílias, o que incomoda Charlotte por algum motivo. Entretanto, Uma diz que mesmo que ela seja da família do general, isso não muda o fato que ela seja sua amiga. Após esses eventos, eles partem em direção à casa de Aisha para descobrir o que aconteceu com ela. 2 dias depois, eles chegam à mansão, mas para sua surpresa, o lugar estava praticamente abandonado. E ao entrarem, eles descobrem que o lugar está destruído. Uma acaba encontrando um quadro que se assemelha à família de Aisha. Inicialmente, ele pensa que Aisha se mudou, mas não entende o porquê esse endereço estava escrito nos arquivos. Devido a isso, ele decide ficar neste lugar por mais alguns dias para tentar descobrir o que aconteceu nessa mansão. Sua amiga comenta que antes de Aisha ir embora, pediu um favor a ela, para dar Uma algo que se parecia com uma pequena caixa. Ao abrir, eles descobrem que havia um anel dentro. Pelo desenho do anel, ele não se parecia com a da família de Aisha. Eles perguntaram por toda a cidade, mas ninguém viu esse desenho igual a esse antes. Mas para surpresa deles, enquanto estava num bar, uma das empregadas reconhece o desenho. Ela diz que o dono do anel é um conde, um nobre muito bonito. Ela conta que ele esteve nesse bar há alguns dias, e também estava consolando uma mulher chamada Lilith, cujo marido faleceu devido a uma doença. Uma se lembra que Lilith é o nome da mãe de Aisha. A empregada fala que o casal disse que iam embora juntos com a filha dela. Uma pergunta para onde eles foram, e ela responde que a mansão do conde fica a sudoeste do império, um lugar muito distante de onde estavam. Ela também revela que há rumores do império recentemente, falando sobre espíritos malignos que estão perseguindo pessoas do sudoeste do império. Na escola novamente, Charlotte estava no escritório do diretor em busca de informações relacionadas aos apóstolos. No entanto, ela não encontra nada, exceto uma das gavetas que estava quebrada, indicando que alguém roubou algo. Como ainda não sabem sobre a morte do diretor, ela decide evitar divulgar essa informação publicamente, para evitar iniciar outra crise no império. Ela também estava um pouco preocupada, pois não sabe se Uma conseguiria trazer Aisha de volta em segurança. 2 semanas se passaram após eles partirem em direção ao sudoeste do império. Logo na chegada, Uma fica intrigado, pois as barracas de alimento estavam fechadas, apesar de estar localizada no centro da cidade. Isso indicava que as pessoas estavam com medo de alguma coisa. Pouco tempo depois, eles entram na Associação de Aventureiros, que estava repleta de pessoas. Uma acredita que a mãe de Aisha se casou com o conde e fez com que as pessoas da cidade acreditassem que ele havia desaparecido por algum motivo. Com isso, ele precisava ter cuidado para não revelar demais para as outras pessoas. Uma pergunta à recepcionista dos caçadores sobre o conde, mencionando que iria entregar um anel da família dele, que encontraram durante a viagem, e assim pedir alguma recompensa. A recepcionista informa que a casa do conde fica fora da cidade, e para chegar lá é necessário atravessar o bosque. No entanto, ela menciona que ultimamente tem ocorrido coisas estranhas no bosque. Ela revela que há pouco tempo começaram a aparecer espíritos malignos, e sua presença só tem aumentado com o passar do tempo. Os rumores dizem que esses espíritos aparecem e desaparecem repetidamente, e não há muitas pessoas que possam confirmar sua localização exata. Uma pergunta se todos esses aventureiros presentes foram contratados para caçar os espíritos malignos a pedido do conde. A recepcionista explica que, embora essa seja a propriedade do conde, ele não está envolvido nesses assuntos. A missão foi criada pela própria Associação de Aventureiros do Império, onde, se conseguir eliminar apenas um espírito maligno, receberá uma recompensa de 5 milhões de moedas de ouro. Ao ver isso, Uma e sua amiga ficam empolgados com a quantidade de dinheiro. Rapidamente, Uma pensa que se o conde for realmente o novo padrasto de Aisha, e se ajudar a resolver esses problemas de sua terra,
não só ganhará uma grande quantidade de dinheiro, mas também será a oportunidade perfeita para se casar com Aisha. São 2 coelhos com uma cajadada só. A amiga de Uma pergunta por que os espíritos malignos estão aparecendo até durante o dia, onde isso não deveria acontecer. A recepcionista responde que ninguém sabe o motivo disso. As centenas de pessoas que foram enviadas pela Associação de Caçadores para eliminá-los ainda não tinham retornado. Uma ainda se lembrava de que antes dessa geração de humanos, os espíritos malignos e humanos coexistiam junto por muito tempo. Por várias razões, eles começaram uma guerra. O 10º apóstolo, chamado de Auerma, e a 12ª apóstola, conhecida como Kepa, tomaram lados opostos. Auerma apoiava os espíritos malignos, enquanto Kepa apoiava os humanos. Após alguns desentendimentos, essa diferença causou uma grande guerra entre eles, marcando o início da Primeira Guerra durante a Era dos Apóstolos. Com o fim dessa guerra, os 2 apóstolos desapareceram, e os espíritos malignos nunca mais apareceram diante dos humanos. Uma ainda estava indignado por esses 2 idiotas lutarem tão violentamente. Se não fosse por isso, os humanos não estariam tão assustados com os apóstolos. De todo modo, ele ainda continua sem entender a situação desse bosque, e a recepcionista revela que não é apenas espíritos, mas também um lobisomem. Uma diz que derrotará esse lobisomem com apenas 2 golpes. A recepcionista fica surpresa e pergunta se ele é um aventureiro de classificação ouro ou superior. No entanto, ele revela que é apenas um aventureiro de classificação ferro. Todos na sala começam a rir alto. A recepcionista então diz que o lobisomem é astuto e rápido, capaz de manipular as sombras com feitiçaria. Isso seria complicado até para o aventureiro de classificação ouro eliminá-lo. Como Uma é apenas de classificação de ferro, ela não sabe o que pode acontecer com ele. Uma se pergunta o porquê os homens-lobos retornaram e ainda aprenderam magia das sombras, quando no passado eram apenas simples criaturas de 4 patas do clã do espírito maligno. A amiga de Uma, ao descobrir tudo isso, pergunta se devem procurar um caminho alternativo para evitar essas criaturas. No entanto, Uma se nega e diz que resolverá tudo isso com apenas alguns golpes. E agora que sabem a localização do Conde, decide ir. Ao cair da noite, eles chegam ao centro do bosque e são atacados por criaturas das sombras. Apenas os espíritos malignos podem invocar essas bestas demoníacas. Uma os derrota facilmente, e logo em seguida, o lobisomem aparece junto com várias bestas das sombras. O lobisomem faz uma oferta ao ver o potencial de Uma, onde ele pede para se unirem, prometendo poupar a vida de Uma e da mulher que o acompanhava quando o clã dos espíritos malignos dominar o continente. Uma nega essa oferta e devido a isso é atacado. No entanto, nem precisa lutar, pois sua amiga é capaz de derrotar essas criaturas facilmente, deixando o lobisomem surpreso. Em seguida, ele pergunta se o cachorrinho quer um osso. O único objetivo de Uma é derrotá-lo para obter a recompensa e usá-lo como trampolim para ser reconhecido pelo pai de Asha, e assim se casar com ela. O lobisomem se irrita com as palavras de Uma e parte para cima com tudo. No entanto, com apenas um chute, Uma o joga para longe. O lobisomem decide lutar a sério e usa sua carta na manga. Uma sabia que a habilidade que ele usou é uma magia das sombras do mundo dos fantasmas. Uma queria saber quem ensinou a ele esse tipo de magia. No entanto, o lobisomem se recusa a falar e desfere vários ataques em Uma, mas não consegue nem arranhá-lo. É nesse momento que Uma decide mostrar um pouco do seu poder, para deixar claro quem está no comando. Uma diz que poupará a vida dele se revela quem ensinou esse tipo de magia. Neste momento, ao perceber que não tinha chance, o lobisomem decide revelar tudo. Ele começa a dizer que o imperador Aquela ordenou que o clã dos espíritos malignos se preparassem para retornar ao continente dos humanos. Mas antes disso acontecer, o rei dos espíritos malignos o enviou para explorar essa área. Eles acreditavam que o poder do clã dos espíritos malignos era superior ao dos humanos, e o plano inicial era conquistar esse lugar primeiro. Mas esses planos foram por água abaixo após encontrar Uma e sua companheira. Uma pergunta onde está o clã dos espíritos malignos naquele momento. O lobisomem diz que o líder criou um mundo pequeno para fortalecer seu exército. E o lobisomem, com seu orgulho, mesmo se for ameaçado, se recusa a revelar a verdadeira identidade do líder, alegando que ele é o salvador do clã. Ele se recusa a revelar informações sobre ele para humanos desprezíveis. Uma começa a pensar sobre esse líder criar um mundo para proteger o clã dos espíritos malignos dos humanos, onde isso se parecia algo que o 10º apóstolo faria. Auerma, com sua inteligência e habilidades, não seria surpresa se ele estivesse por trás de tudo isso. Entretanto, neste momento, Uma percebe que alguém abriu a porta do limiar. Essa porta do limiar é o ponto de entrada para o mundo paralelo. Mundos como o dos fantasmas, o reino dos céus, o mundo elemental e até o templo dos apóstolos estavam todos interligados por essa porta. Com base na reação da pessoa que atravessou por a porta do limiar, deve ser desse mundo oculto onde reside o clã dos espíritos malignos. No entanto, Uma não entendia o porquê de haver auras estranhas vindo desse mundo.
Devido a isso, uma pergunta ao lobisomem se ele mesmo abre a porta do limiar ou se alguém faz isso. O lobisomem revela que as mensagens são passadas por um mensageiro, que possui uma habilidade única concedida pelo Criador do mundo. Essa habilidade permite ir e vir qualquer hora entre mundos. Ao descobrir isso, Uma diz que precisa que esse mensageiro envie algumas mensagens dele para seu líder, mas, antes disso, ele teria que ir a outro lugar primeiro, até a casa do Conde. E é nesse momento que o lobisomem menciona que o lugar para onde Uma estava indo é onde o mensageiro estava. Ao descobrir isso, Uma acelera seu passo para descobrir o que estava acontecendo. E para sua surpresa, ao chegar ao castelo, um empregado já o aguardava. O empregado informa a eles que a mestra pediu para se reunirem dentro do castelo, e ao entrar, Uma tem mais uma grande surpresa. A mestra era Lilith, a mãe de Asha. Ela diz que ele nunca levará Asha embora. Uma logo percebe que ela era uma sucubo, suspeitando disso há algum tempo devido à aparência jovem dela. E o feitiço que ela tentou usar contra ele confirma sua teoria. Após isso, Lilith revela que Asha não é a sucubo de sangue puro. Ela era apenas meio sucubo. Ela também revela onde Asha estava. Uma vai até o quarto dela e ao entrar percebe que a rosa que ele entregou a ela no passado ainda estava com ela. Em seguida, ele reencontra Aisha, que fica um pouco assustada, pois se o mestre descobrisse sobre Uma, ele estaria correndo perigo. Ela não conseguia acreditar que ele tinha seguido ela, mas Uma diz que depois que ela deixou a escola, todos ficaram preocupados. Para fazer com que Uma vá embora, Aisha diz que vai se casar com alguém de grande importância, e assim não precisa mais dele. Ela afirma que, quando isso acontecer, ganhará glória infinita e grande riqueza. Mas na verdade, ela só queria que Uma ficasse longe dela para não se machucar. Entretanto, ela não sabe quem Uma realmente é. Uma pergunta por que ela estava chorando se ganharia grandes riquezas quando se casar. Uma tenta reconfortá-la e diz que ela é uma péssima atriz. Asha estava com muito medo de que essa pessoa descobrisse sobre Uma e o que poderia acontecer. Ela afirma que essa pessoa é muito terrível, sendo o líder dos espíritos malignos. Asha teme que ele encontrar Uma nesse lugar poderia matá-lo. Ela também se recusa a ir embora, pois ela é uma sucubo que absorve a vida humana. No entanto, Uma diz que não se importa se ela é um sucubo ou um espírito maligno. No final, para ele, ela continua sendo sua amada Aisha. Com isso, Uma pergunta se ela iria embora junto com ele. Mas quando chega a meia-noite, Aisha diz que terão problemas em breve e que devem se preparar para uma possível luta intensa. Antes de partirem, Uma dá para Aisha o bracelete que ele comprou no leilão, pois como ela é uma maga de gelo, seria muito útil. A saída do quarto, depara-se com uma névoa densa. Aisha revela que estão no centro do labirinto criado pelo Conde. Sua principal habilidade mágica é a substituição de reinos, onde todos os dias à meia-noite substitui o castelo pelo seu próprio reino mental. Uma menciona que mesmo que o mundo tenha mudado, ele não viu nenhum sinal de um reino aberto. Com isso, ele descobre que desde o início esse castelo e o labirinto são duas faces da mesma moeda. Eles são dois mundos em um. Mas surpresa é que ele não tenha notado nenhum sinal de que o reino tenha sido aberto, mesmo com a mudança do mundo ao seu redor. Neste momento, Uma se lembra que sua amiga estava sozinha. Com isso, ele decide se apressar. No entanto, em seguida, a mãe de Asha aparece e fala para Asha voltar para o quarto. Ela adverte que se não obedecer, já sabe das consequências. Mas Asha se recusa à ordem e diz que vai junto com Uma embora. Ao ouvir as palavras de Asha, Lilith se irrita. Lilith diz que entende os sentimentos dela, mas é por causa disso que não vai permitir que ela cometa o mesmo erro que ela cometeu. Uma sucubo sempre será uma sucubo e não pode se apaixonar por um humano. Em seguida, Lilith decide atacá-los, mas Asha, junto com a ajuda do bracelete, consegue se defender do ataque da sua mãe. Lilith se surpreende pensando que mesmo que não tenha usado toda sua força, isso seria o suficiente para derrubá-la imóvel no chão. Ela não sabia o que estava acontecendo. E é quando ela percebe que Asha estava usando o bracelete de jade gelado, conhecido como uma arma divina para os magos de gelo. Lilith queria saber como ela conseguiu algo tão valioso. Asha diz irritada a sua mãe que se continuasse bloqueando o caminho deles, não teria outra opção a não ser revidar. Neste momento, Lilith decide lutar a sério, liberando sua verdadeira forma. Voltando para a amiga de Uma, que estava perdida procurando por eles, ao lado dela acaba abrindo um portal, do qual sai um homem. Esse homem diz que ela está agora no coração do labirinto, e revela ser o mestre desse lugar, sendo o Conde, um vampiro. Retornando para a luta de Asha e Uma contra Lilith, onde elas começam uma batalha intensa. Uma queria que elas parassem e ouvissem o que ele queria dizer, mas ninguém escuta ele e apenas luta usando poderosas magias. Entretanto, Asha não é capaz de enfrentar sua mãe. Ryuffie pergunta a Uma o porquê dele não estar ajudando, e ele responde que não sabe como ajudar, já que Lilith é a mãe de Asha, ela será sua futura sogra, e se não for algo sério e ele ajudar, acabará enfrentando problemas no futuro. Com isso, ele decide procurar uma maneira de sair desse lugar.
A batalha entre elas se intensifica ainda mais, e a neblina começa a ficar ainda mais espessa. Lilith diz a Asha, se continuar com essa teimosia, logo ele aparecerá. Neste momento, o Conde surge diante de Asha e aprende com sua magia. Como Asha será a futura esposa de uma pessoa importante, ele não a elimina e decide brincar com os outros que estão presos no labirinto. Em seguida, Demon Dragon aparece e diz que a empresa Kulon cuidará de tudo. E ele desafia qualquer um que ousar levar sua irmã para interrogar. Liu pergunta por que Demon Dragon está naquele lugar. E ele responde que veio para ajudar. E também fala que as habilidades de regeneração de Liu são muito fortes, pois a maioria dos seus ferimentos já foram curados. O Sr. Hades espera que a companhia Kulon possa dar uma boa explicação ao de heróis de tudo isso. Mas quando Lilith tenta atacá-lo, o Conde é muito forte e a derrota facilmente. Ele menciona que qualquer criatura dentro desse labirinto, exceto ele, está com a força limitada. Em outras palavras, ele é o mais forte enquanto estiver neste lugar. Porém, isso é o que ele pensa até conhecer uma certa pessoa. Lilith diz que dedicou toda a sua vida para que Asha possa ter um futuro melhor, onde se a alma dela for alterada, quão diferente isso é da morte. O Conde fala que se esse cara não estivesse atrás de uma mulher pura, até Lilith seria sacrificada. Com isso, ele diz a ela para apenas ficar em silêncio e observar tudo. Lilith estava bastante triste por ter deixado tudo isso acontecer, e não ter deixado ela viver sua vida ao seu gosto. Ela começa a implorar, onde se existe algum deus para salvar dessa escuridão. E é neste momento que Uma aparece no campo de batalha, para mostrar quem manda. O Conde já fica surpreso por Uma ter cruzado todo o labirinto e encontrado esse lugar onde estavam. Ele também sabia que Uma era a razão pela qual Asha queria ir embora, e para resolver esse problema era só eliminá-lo. Com isso em mente, o Conde rapidamente lança um ataque nele. Uma consegue se defender com a espada. No entanto, Hilf diz que as sombras lançadas pelo Conde são corrosivas contra ela, e ao ver que Uma possuía um poderoso espírito na espada, o Conde decide que vai tomá-la para si. Ele usa um poderoso ataque em Uma, mas, para sua surpresa, o ataque é parado com apenas uma mão. O Conde não conseguia entender, pois Uma deveria estar fraco por estar dentro do seu labirinto. Neste momento, Uma percebe que o Conde é o mensageiro do mundo das criaturas malignas, e aquele que criou esse labirinto. Com isso, Uma pergunta onde estão as garotas, mas o Conde não responde e em seguida Uma é atacado por uma armadura que estava usando um machado que pertencia à sua amiga. Uma logo percebe que as armaduras são mortos-vivos, e dentro de uma delas estava sua amiga e não tinha sua alma. O Conde diz a Uma para escolher entre Asha e sua amiga. Lilith dá um grito, dizendo que o Conde nunca cumpre com suas promessas, e se Asha se casar com essa pessoa, perderá sua personalidade. Neste momento, Uma fica bastante irritado e começa a libertar seu poder. O Conde sente a energia de Uma e fica em choque. Neste momento, Uma liberta seu quarto selo, criando uma forte onda de energia ao seu redor. O Conde começa a ficar com medo, pois era impossível um humano ser tão poderoso. Ele acredita que o humano não é humano. Ao ver o poder tão imenso diante dele, o Conde foge com o rabo entre as pernas, pois sabia que se ficasse ali mais um pouco, estaria morto. Devido a isso, o humano consegue salvar Lilith e Asha. Lilith pede a Uma para salvar Asha e sair daquele lugar, mas Uma diz para ela não se preocupar, pois ele salvará a todos, menos um, o Conde, o figurante insignificante. Ele não terá piedade. Uma afirma que fará ele se arrepender por ter vindo a esse mundo. O Conde acreditava que conseguiria sair e selar Uma dentro do labirinto. No entanto, ele logo é atingido por uma magia de Uma, ficando gravemente ferido. O Conde estava tremendo de medo e disse que todos deveriam estar limitados dentro do seu labirinto, exceto aqueles que possuem um poder superior ao limiar do mundo. Mal ele sabia que essa pessoa estava diante dele. Uma estava bastante irritado, e o Conde tenta fugir com alguns clones. Mas nada adianta, em poucos segundos o mal o captura. Antes de ser eliminado, o Conde menciona que tem várias conexões no submundo. Se o mal o matasse, eles viriam atrás dele, e poderia machucar aqueles que são importantes para ele. No entanto, o Uma diz que não se importa com isso e que o Conde não é o único que tem conhecidos no submundo. O Conde percebe que o poder de Uma é igual ao homem que o contratou. Esse homem é aquele que possui a origem da existência de todo mundo. Uma diz que o Conde nem serviu como aquecimento, jogando com imensa força no chão, o dizimando. Após isso, outro portal se abre e um ser sai dele. Ele é Hades. O Conde menciona que, de acordo com os rumores, Hades é um homem violento, e as ações de Uma o deixaram bastante zangado. Ele acredita que, mesmo que o humano seja bastante forte, não é capaz de lutar contra Hades. No entanto, para sua surpresa, Hades já conhecia Uma e era bastante diferente dos rumores. Uma pede a ajuda de Hades para uma coisa: colocar a mão da sua amiga de volta, pois ela tinha sido retirada pelo Conde. Hades pergunta a Uma por que salvar uma simples humana.
e Uma apenas diz que ela é sua amiga. Com suas habilidades, Hades é capaz de trazer a alma da sua amiga de volta do mundo dos mortos. E para a surpresa de Uma, após ela retornar, sua amiga o beija, onde a última coisa que ela queria dizer a ele é que estava apaixonada. Uma apenas responde que a forma que ela expressa ao reencontrar um amigo é bem diferente. Ela fica surpresa e pergunta quem realmente Uma é, pois ele conhece Hades, o dono do submundo. Uma decide revelar sua verdadeira identidade como o primeiro apóstolo, aquele que os humanos temem. E para sua surpresa, a reação dela é bem diferente do que ele imaginava. Ela até o agradece por ter ressuscitado, e ela pensa que não importa quem ele seja, no final, ele ainda é a pessoa que ela ama. Mas Hades revela que após ela ressuscitar, esquecerá tudo o que aconteceu quando estava em forma de alma. Antes de Hades partir, Uma menciona que encontrou um vampiro capaz de convocar mortos-vivos com magia da morte, e que também cheirava a erva espiritual terrestre. Ao ver isso, Hades fica bastante irritado e puxa a alma do vampiro. Ele pergunta quem deu a ele o poder do espírito da morte. O Conde diz que quando fez uma troca com o Deus da Morte, nunca disseram seu nome. Então, ele não sabe quem realmente lhe deu esse poder. Após isso, Hades simplesmente envia a alma do Conde para o inferno. Uma sabe que Hades era um deus nascido do mundo, mas era alérgico à erva espiritual celeste e fica bastante irritado apenas com a menção do nome. Isso porque, uma vez que alguém do submundo esteja buscando esse tipo de erva, significa que querem selá-lo, e é óbvio que ele fica zangado por causa disso. Uma acredita que ele dará conta das coisas no inferno, e com isso não precisa se preocupar com esse assunto. Em seguida, Uma vai até Asha e sua mãe Lilith, que ouviu tudo. Ela se desculpa com Uma por ter ofendido um apóstolo, e agora fará tudo o que ele quiser. No entanto, Uma apenas diz para ela não se preocupar e cuidar apenas dos seus ferimentos. Lilith fica um pouco surpresa, pois o nomeado primeiro apóstolo de temperamento cruel agora está tão amável e gentil, e ainda ele o abraça de forma calorosa, fazendo relembrar seu marido. Neste momento, ela percebe que Asha será feliz ao seu lado. Lilith pergunta se ela pode confiar Asha ao Uma e ficar tranquila. Uma responde que mesmo se ela não pedisse, ele faria isso com todas suas forças. Lilith fica tranquila, pois agora poderia deixar sua filha ir e desta vez não ter medo por ela ser de uma raça mista, onde Asha terá o que Lilith sempre quis ter: ficar ao lado da pessoa que ama para sempre. Após salvar Asha e sua mãe, Uma planejava ir ao mundo demoníaco para encontrar o Imperador Demônio ou qualquer pessoa que estivesse no comando. No entanto, Lilith informa que, como o mensageiro está morto, se Uma quiser contatar o outro lado, ele terá que esperar que a porta seja aberta novamente. Mas Uma não pode esperar neste lugar por muito tempo, pois ele tinha outras coisas para resolver. Lilith sugere que ela pode ficar neste lugar e esperar. Com isso, Uma poderia retornar junto com Asha. Como o mensageiro foi morto, ela teria que dar explicações. Caso contrário, seu clã que ficou neste mundo não poderá escapar. Já que Lilith decidiu ficar, Uma pede a ela para entregar uma pedra mágica ao Imperador do Demônio e dizer a ele que o próprio Uma, o primeiro apóstolo, matou pessoalmente seu mensageiro. O resto ele entenderá por conta própria. Enquanto retornava, Asha, ainda desacordada, acaba tendo um pesadelo em que Uma foi morto pelo Conde juntamente com sua mãe. Mas após acordar, ela vê Uma ao seu lado sem nenhum ferimento. Rapidamente, ela fica bastante feliz por aquilo ter sido apenas um sonho, e Uma ainda está vivo. Com o passar do tempo, Lilith consegue retornar ao mundo demoníaco e entregar a mensagem que Uma tinha repassado. O Imperador Demônio, chamado Ácara, descobre que o apóstolo Uma matou seu mensageiro. Ele se irrita com essa mensagem, dizendo que ninguém nunca viu o primeiro apóstolo tolo, pois sua existência estava em um nível tão alto que não fazia sentido ele eliminar um mero mensageiro com suas próprias mãos. Um dos subordinados de Ácara sugere que ela não está dizendo a verdade, e propõe torturá-la até que ela fale, pois não precisava pensar muito para perceber que a mensagem era uma mentira, pois o Conde era um inútil sem seu labirinto mental. E após descobrir que sua filha, Asha, seria a prometida desse cara, que ainda não foi revelado, ela mesma o matou. Mas Lilith diz que tem provas para confirmar suas palavras, e eles deveriam esperar até que ela terminasse tudo antes de começarem a tomar decisões. O subordinado pergunta que tipo de prova seria essa, e ela responde que é uma pedra mágica que Uma pediu para entregar a Ácara. Seu subordinado alerta seu mestre a ter cuidado com essa pedra, mas Ácara começa a rir, perguntando se existe uma simples pedra mágica com o poder de feri-lo. Seu subordinado começa a rir também e diz que estava preocupado à toa, pois seu mestre tem o sangue da família dos dragões, o sangue mais nobre e poderoso de todos os imperadores.
Ao segurar essa pedra em suas mãos, ela começa a emitir um poder forte, deixando todos os demônios assustados. Após isso, até mesmo o Imperador Acra fica com medo do poder contido nessa pedra. Seu subordinado sabia que esse poder é muito mais forte do que do seu mestre. Além disso, para permitir que Lilith possa vir em segurança até esse lugar, ele temia que esse apóstolo estivesse a protegendo, e por isso ele não poderia fazer nada contra ela. Após isso, Acra diz que Lilith não estava mentindo, pois o primeiro apóstolo foi quem matou o mensageiro, e não há nada que eles possam fazer. E como o mensageiro está morto, Acra decide que Lilith agora tomará conta desse mundo. Mas ele tinha um plano por trás de tudo isso, e assegurar Lilith até que ele fique mais estável poderia ser uma boa ideia. No caminho para a escola, Asha estava curiosa sobre como escapou e onde estava sua mãe. Gier também não se lembrava de mais nada. Uma apenas disse que Lilith está bem e que o vampiro também já estava morto. Asha se surpreende ao descobrir que o mensageiro estava morto, e acredita que sua mãe foi a pessoa que o matou. Uma sabia o que aconteceu, mas evitou falar a verdade completa para não revelar ainda que é um apóstolo, pois ele acreditava que Asha ficaria assustada. Asha menciona que agora, ao matarem um mensageiro, eles fizeram muitos inimigos terríveis, e um deles pode ser um apóstolo, um dos seres mais fortes desse mundo. Uma pergunta qual seria esse apóstolo. Asha fica irritada, dizendo que isso não é brincadeira, pois o 12º apóstolo, o Senhor da Noite, é quem eles teriam que enfrentar. Ela estava com medo, pois apóstolos são considerados como deuses, e eles não teriam chance contra um deles. Nesse momento, Uma decide revelar para Asha que na verdade ele é o primeiro apóstolo. No entanto, Asha não acredita e acha que Uma está brincando e não levando isso a sério. Em seguida, Gier começa a sentir um forte frio, e Asha acredita ser algum tipo de maldição, mas Uma explica que na verdade é puro Inkin. Como a alma dela foi banhada com o Inkin do submundo, quando foi ressuscitada, esse poder foi trazido junto com seu corpo, e se não fizerem nada, Gier provavelmente se transformará em um zumbi. Uma poderia dissipar isso usando sua força original, mas ele acredita que sua amiga não conseguiria suportar o poder da origem. Mas Uma percebe algo por segurar a mão de Asha e pergunta se alguma vez ela teve contato com a erva espiritual terrestre. Ela diz que desde que criança, sua mãe usava essa erva espiritual terrestre para dar banho nela, pois acreditava que ajudava a afastar o frio, fortalecer seu corpo e melhorar o charme feminino. Uma se lembra que Hades nasceu graças ao Inki do submundo, e teme essa erva, pois são elementos opostos. Devido a isso, Uma pede para que Asha abrace Gier e fique o mais próximo possível dela. Para sua sorte, isso funciona. Após isso, Uma pergunta ao cocheiro qual será a próxima cidade. Ele diz que a próxima cidade é Aston, e se eles se apressarem, deverão chegar antes do anoitecer. No entanto, ele revela que a cidade de Aston está se preparando para o Festival de Pentagrama, e acredita que todos os hotéis baratos estejam lotados. Mesmo assim, Uma diz ao cocheiro para levá-los ao hotel mais luxuoso da cidade, e se chegarem antes do anoitecer, ele pagará o dobro pelo transporte. Sem pensar duas vezes, o cocheiro acelera. E algumas horas depois, eles conseguem chegar ao hotel mais luxuoso da cidade antes do anoitecer. Uma pede 2 quartos grandes, mas a recepcionista informa que muitos magos vieram devido ao exame da Academia de Magia realizado recentemente. E devido a isso, todos os quartos estão lotados, restando apenas um quarto prêmio. Uma percebe que teria que dividir o quarto com elas, e sem opções, ela aceita. No entanto, logo em seguida, outro casal aparece e diz que quer o quarto prêmio, ordenando que o registro seja feito rapidamente. A recepcionista informa que o quarto é de quem chegou primeiro, mas o figurante se recusa e pede para ela observar as roupas de Uma, duvidando que ele tenha dinheiro para pagar. O figurante diz ser um cliente VIP e conhecido do gerente do hotel. Com isso, ele acredita que a recepcionista já sabe o que fazer. Ele fica irritado também ao descobrir que o valor do quarto subiu de 500 para 2.000 moedas. E a recepcionista explica que isso é devido à escassez de quartos recentemente. O figurante pensa que é um aristocrata, e por isso não poderia perder para um plebeu, decidido a pagar 2.000 moedas. Uma se irrita e se pergunta de onde vieram esses figurantes irritantes. Como seria demorado encontrar outro hotel, e ele não poderia adiar devido ao problema de Gier, Uma decide intervir. Antes que ele possa falar, para sua surpresa, a garota que ele conheceu no leilão aparece, conhecida como Linda. Ela diz estar feliz por vê-la novamente e revela que vive nesse hotel. Ela então ordena que o quarto seja de Uma. Ele agradece e também aproveita para perguntar a ela se sabe onde ele poderia comprar uma grande quantidade de erva espiritual terrestre. Ele precisava de uma grande quantidade urgente. Ela informa que mesmo sendo uma erva vendida em vários lugares, existem poucos que oferecem ervas de boa qualidade. Com isso, ela se oferece para cuidar disso. Uma também pede para ela comprar uma poção de recuperação de força, e que ele pagará tudo quando ela trouxer. Em seguida, Asha chega assustada, avisando que Gier está resistindo cada vez menos, e abraçá-la,
já não está tendo mais efeito. Uma pede a Linda para trazer as ervas o mais rápido possível. Em seguida, uma leva Gia para o quarto e rapidamente a coloca em uma banheira com as ervas terrestres que Linda conseguiu. Aisha pergunta se Gia ficará bem, e uma explica que para eliminar essa energia, será necessário trocar as ervas todos os dias até que essa energia desapareça. Ao se encontrar com Linda novamente, ela pede a ajuda de Uma para algo, e Uma aceita, deixando-a surpresa por ele aceitar sem ao menos saber o que ela precisa. Uma diz que é um gesto de agradecimento tanto pela compra do bracelete de jade gelado, quanto por toda a erva espiritual terrestre que ela conseguiu. Portanto, se ela precisar de algo, ele certamente o ajudará. Linda fica um pouco triste, pois da última vez que levou ele ao leilão, era para tentar roubar o anel do seu dedo. Antes que Linda possa falar o que precisa, eles são interrompidos por um funcionário que informa que o Mestre Snake recebeu o convite e já estava no banquete. E devido a isso, eles deveriam deixar essa zona imediatamente. Linda fica um pouco assustada, pois não esperava que ele chegasse tão rápido. Uma não sabia o que estava acontecendo. Em seguida, Linda segura o braço de Uma e diz para segui-la, prometendo contar tudo. Ao sair para o lado de fora, ela ordena ao cocheiro que os leve até o local onde seu pai está fazendo um banquete o mais rápido possível. No caminho, ela pede a Uma para ajudar seu pai e revela que o Mestre Snake é na verdade seu pai. Uma fica surpresa ao descobrir que ela é filha do líder do submundo que havia organizado o leilão. Ela também diz que a posição do seu pai no submundo pode mudar, e que ela não sabe se ele sobreviverá a essa noite. Linda começa a explicar tudo, mencionando que a área do sul da capital imperial e o norte da cidade de Gesta são conhecidas como a área de Roshan. Seu pai é governante do submundo nessa zona, e obteve o apoio da família Capella, uma das 3 grandes famílias, que o ajudou nos negócios do submundo e permitindo que ele controlasse essa área. No entanto, após a morte do chefe da família Capella, o novo chefe da família começou a apoiar outro chefe do submundo vindo da capital. Segundo a regra do submundo, não pode haver 2 líderes na mesma zona, e para que um fique, o outro deve morrer. Uma estava um pouco confuso, pois como o Snake é o líder dessa área, ele deveria ter muitas pessoas ao seu lado e não deveria estar com medo. Linda diz que essas pessoas não são tolas, e ao perceber que seu pai ficou sem um respaldo principal da família Capella, começaram a mudar de lado. Esse novo chefe planejou tudo isso por muito tempo, e aproveitará o banquete desta noite para tomar o cargo de Snake. Seu pai pediu para ela fugir, mas ela não poderia ver seu pai morrer sem ajudá-lo. Como ela não tinha muitos envolvimentos nessas áreas obscuras do submundo, ela não sabia em quem confiar. Uma tenta confortá-la dizendo que entendeu tudo, e pede para ele não se preocupar, pois enquanto ele estiver presente, ninguém tocará nela nem no seu pai. Pouco minuto depois, eles chegam ao local do banquete, e seu pai fica surpreso e assustado ao ver que sua filha ainda estava lá, mesmo tendo pedido para ela fugir. Irritada, ela responde que é sua filha e como poderia fugir e deixar seu pai em perigo. Uma fica impressionada com as comidas, pois estava faminto. Por acaso, ele acaba bebendo um suco que na verdade era um licor, e ficando embriagado com apenas alguns goles. O outro mestre também estava presente, e como Uma havia interrompido suas palavras, esse mestre tigre lhe dá um soco. Em seguida, os capangas deles começam a atacar Linda e seu pai, e aqueles que trabalhavam para Snake se viraram contra ele. Ele pede para deixarem sua filha ir, prometendo que poderiam tomar sua vida. Mas o mestre tigre decide cortar o mal pela raiz. Ao ver isso, Snake se irrita e parte para cima dos capangas que o traíram, os derrotando facilmente. Suas habilidades estavam em outro nível. Devido a isso, o Mestre Tigre decide enfrentar Snake. Mesmo com suas habilidades, Snake não é capaz de enfrentar o Mestre Tigre, e é neste momento que Uma decide intervir. O Mestre Tigre fica surpreso, pois havia golpeado Uma e ela nem estava de pé, percebendo que deveria ter cuidado com ele. O Mestre Tigre ordena que seus capangas eliminem Uma, mas Uma ainda estava embriagado e não consegue controlar bem sua força, aniquilando seu inimigo. Todos ao redor ficam impressionados ao ver Uma derrotando um dos capangas mais fortes com apenas um ataque. Mesmo assim, os outros decidem avançar contra ele, mas com um rápido movimento, Uma corta todos. Snake não acredita no que está vendo, pois além da espada, o espadachim que empunha é extremamente poderoso, como nas lendas. Em seguida, o Mestre Tigre decide desafiar Uma, mas os pensamentos de Uma estão voltados apenas para Aisha, pois está embriagado. Assim, Uma desfere um rápido ataque no Tigre, mas o Mestre Tigre consegue se defender e lançar uma onda de ataque contra Uma. Ele diz que não sabe de qual grupo Uma veio, mas enfrentá-lo seria a última coisa que Uma faria em sua vida, pois além da família Capella, ele tinha várias conexões. O Mestre Tigre fica confuso ao ver que os seus ataques não têm efeito algum contra Uma, e bastante irritado, ele decide usar sua forma final. Diante disso, Uma também decide lutar mais seriamente, e libera seu primeiro selo. O Mestre Tigre sente que Uma ficou mais forte, e mesmo sendo considerado um monstro, ele percebe que contra Uma não é nada.
O Mestre Tigre começa a buscar uma maneira de escapar dessa situação, e com isso decide pegar Linda como refém. Mas isso deixa o Man bastante irritado por tentarem ameaçá-lo. Com seu imenso poder, junto com Ryuth, ele lança um ataque destrutivo à sua frente. Para a surpresa de todos, Linda não sofre nenhum arranhão. Snake fica surpreso pensando que o nível de Man com a sua espada atingiu um patamar que ele não acreditava que existia, podendo eliminar o Mestre Tigre facilmente sem machucar mais ninguém. Ele afirma que o Man não é apenas uma lenda, mas está acima disso. Ainda embriagado, o Man declara que quem quiser tocar em Linda terá que passar por ele, e que se estiverem dispostos a morrer, podem tentar. No outro dia, o Man acorda e descobre que Ryuth está de um lado da sua cama e Linda do outro. Ele não se lembra de nada do que aconteceu na noite anterior, exceto que foi ajudar o pai de Linda e que bebeu um suco desconhecido durante o banquete. Rapidamente, ele vai verificar o lado de fora e fica aliviado ao descobrir que dessa vez não destruiu nenhuma cidade enquanto está embriagado, pois da última vez que ficou bêbado, ele destruiu uma cidade completa. E para sua surpresa, ele descobre que disse a Linda que ela é sua mulher. Para piorar, Ryuth revela que escreveu tudo como evidência. Uma tenta se safar, alegando que não se lembra de nada da noite passada. Embora Linda diga que levou tudo isso a sério, ela tranquiliza o Man, dizendo que não forçará e esperará que ele decida por vontade própria. Após esses eventos, eles seguem até o local do banquete, onde encontra Snake. Ele agradece o Man por tudo que fez, e após conversarem, eles decidiram recomendar o Man para se tornar um novo chefe do submundo. No entanto, o Man se recusa, afirmando que a administração do submundo é tediosa demais para ele. Devido a isso, Snake sugere que o Man poderia ser apenas o promotor deles, onde não precisaria estar presente ou administrar nada. Linda tenta convencer o Man e ele acaba aceitando se tornar o promotor do submundo. Meio mês depois, na cidade do Selo do Demônio, Kylie e seu tio estavam conversando. Para quem não se lembra, Kylie é o figurante que o Man ganhou a espada. O tio de Kylie recebe uma mensagem e descobre que o Mestre Tigre foi eliminado. Kylie pergunta se descobriram o vínculo que tinham com sua família, mas seu tio responde que não foi isso. O Mestre Tigre foi eliminado por um garoto com uma espada, cuja identidade não foi descoberta pelo seu espião. Kylie pergunta quem seria capaz de eliminar facilmente o Mestre Tigre, um ser com enorme poder. Seu tio diz para esquecer isso, pois o Mestre Tigre era apenas um produto inacabado. E é revelado que o tio de Kylie é o sábio do Império, chamado de Jester Polity. Jester diz a Kylie que se quiser investigar quem o matou, poderia fazer como quiser, mas agora eles devem se concentrar no Festival Pentagrama. Kylie pergunta a seu tio quando poderão recuperar sua espada mágica, pois ele não quer que o tesouro da família Polity permaneça na mão de um plebeu. Jester responde que não fosse pela incompetência de Kylie, ninguém teria conseguido roubar a espada. Jester também menciona que o diretor da escola está protegendo o garoto, mas eles não sabem que o diretor está morto. Ele acredita que o diretor está em algum lugar e Charlotte está o substituindo. Alguns dias depois, Charlotte estava preocupada, pois já havia se passado um mês e ela não tinha recebido nenhuma notícia do seu discípulo sobre ter encontrado Asha. Após esse tempo, Gier se curou com a ajuda das ervas. Como tudo havia sido resolvido, uma decide retornar à academia. Gier comenta que apesar de terem passado muito tempo nesse lugar, eles não viram nada da cidade. Então, sugere que eles façam um passeio antes de partirem. Gier menciona que o pessoal do hotel disse que há um belo mercado noturno próximo ao hotel, que seria um ótimo lugar para um encontro romântico com Aisha. Sem hesitar, o Man concorda. Ao cair da noite, o Man sai junto com Aisha. Gier acredita que Aisha esteja bastante preocupada ultimamente, então decidiu aproveitar essa oportunidade para animá-la. Eles dois apreciam várias atrações e experimentam várias comidas devido ao festival que estava acontecendo. O Man comenta que ultimamente ela parece estar perdida em pensamentos e bastante ansiosa. Ele diz que todos estão preocupados com ela, mas Aisha responde que não há nada de errado, que está tudo bem. No entanto, ela revela que tem pensado sobre a chegada do 12º apóstolo e como lidar com sua vingança. Ela reconhece que diante do poder do apóstolo, eles são muito fracos, e pergunta como irão lutar contra ele. O Man segura Asha com firmeza e pede para que ela acredite nele. Em vez de se preocupar com a vingança do apóstolo, cujo momento ainda é desconhecido, é melhor desfrutar da felicidade no momento presente. O Man afirma que não é tão fraco como todos pensam, e quando está com a pessoa que ama, não teme nem mesmo a possibilidade de morrer ao lado dela. No momento em que o Man estava prestes a beijar Asha, um figurante aparece e os interrompe. Asha fica envergonhada e para. O figurante diz que não foi uma má ideia vir a esse lugar, pois encontraram uma garota bonita. Ele se apresenta como estudante do 4º grau da classe avançada da Academia Imperial, pertencente à família Capella. Em seguida, ele convida Asha para acompanhá-lo naquela noite. O Man, com imensa raiva, responde que eles também são estudantes da Academia Imperial.
O figurante apenas ignora Uma e diz que estava conversando com uma garota bonita, e que seria melhor que Uma conhecesse seu lugar e desaparecesse. Ele ordena que Uma se afaste, mas Uma apenas o ignora também. Ambos começam a se gabar, afirmando serem poderosos guerreiros selecionados para o Festival Pentagrama por meio das qualificações da academia. Além disso, eles mencionam que seu líder é o estudante mais forte escolhido pela academia. Uma, para irritar o grupo, afirma que todos eles são mentirosos, usando a influência da academia para enganar as pessoas. O figurante fica furioso com as palavras de Uma e decide atacá-lo, mas Uma, com sua velocidade, derrota o figurante facilmente com um simples chute. Uma questiona como alguém que era considerado o mais forte da academia pode ser derrotado de forma tão simples. Ele também fez isso para impressionar Asha e incentivá-la a parar de temer o apóstolo. E para a surpresa de Uma, Charlotte aparece logo em seguida, irritada por ele não ter dado nenhuma notícia durante todo esse tempo. Como Asha não queria revelar nada sobre sua família, Uma inventa uma mentira. Embora Charlotte não acredite em tudo que Uma diz, ela já estava satisfeita por eles terem retornado em segurança. Além disso, devido ao chute de Uma, o figurante que ia participar do torneio é removido por estar muito machucado. Charlotte fica zangada, pois eles eram estudantes da Academia Imperial, na qual ela estava sob comando. Eles foram cuidadosamente selecionados para representar a academia no Festival do Pentagrama. Aisha pergunta sobre o que é esse festival, e Charlotte responde que é uma celebração que ocorre a cada 3 anos entre as 5 melhores escolas do continente. Embora seja dito que é para comemorar o herói do selo mágico, na verdade é apenas um torneio mágico. E falta apenas um mês para o torneio, e o membro mais forte deles foi hospitalizado devido a Uma. Uma das pessoas presentes comenta que o discípulo de Charlotte deveria substituir o figurante. Com isso, Aisha também perde a chance de participar do torneio junto com Uma. Os outros figurantes ficam irritados, pois apenas 3 pessoas podem participar, e um deles teria que sair. Por causa disso, Aisha declara que provará ser melhor do que eles. Charlotte concorda em permitir que Aisha demonstre sua força lutando contra eles. Uma também sugere que Jie seja chamada para lutar, e se elas duas vencerem, irão com Uma para o torneio. No dia seguinte, todos partem em direção à cidade conhecida como Marta. Como terão um longo caminho pela frente, Charlotte pergunta se eles têm alguma dúvida sobre magia, pois ela fará o seu melhor para respondê-las. No entanto, o que Uma queria saber era como eles conseguiram selar o diabo. Charlotte explica que esse é um conhecimento comum entre os estudantes. Como Uma não sabe, ela decide contar a história. Onde há 2000 anos, no império deles havia uma cidade chamada Marta, cujo significado no continente era selo do diabo. A lenda narra que uma besta gigante com chamas negras e um rosto semelhante a de uma cabra surgiu, onde ao contrário das bestas comuns, essa possui uma inteligência muito superior à dos humanos, e não podia ser morta por ninguém. Devido a isso, quase levou à extinção das pessoas que residiam no continente dos demônios. Todos começaram a chamá-la de besta especial, como um diabo. Uma não conseguia entender e pergunta se os diabos realmente existem e se há prova disso. Além disso, ele questiona o que aconteceu com essa besta, se foi destruída por um apóstolo. Tudo isso não fazia sentido para Uma, pois durante seu tempo como apóstolo, ele não tinha conhecimento de nenhum desses eventos caóticos. Aisha pergunta se Jie conhecia essa história. Ela conta que desta vez os apóstolos não ajudaram em nada, e os humanos foram os que começaram a eliminar o diabo com suas próprias forças. Ela diz que quando era criança, escutava sua mãe contar essa história, mas não se lembrava dos detalhes. Charlotte revela que neste momento, os 5 magos mais fortes da humanidade lideraram conjuntamente com o exército o lançamento de um dos mais fortes feitiços de aprisionamento, chamado Pentagrama Seal, e finalmente selaram o diabo. Ela também diz que depois disso, os 5 magos verificam os status do selo a cada 3 anos. Após suas mortes, seus discípulos continuaram a tradição, e foi assim que o Festival Pentagrama foi criado. Uma pergunta se o diabo está selado embaixo da cidade, e Charlotte fala que isso é um mito, e ninguém realmente sabe se é verdade ou não. Em outro lugar, uma mulher pergunta à recepcionista se as pessoas da Academia Imperial Real já tinham chegado. A recepcionista a chama de Alteza e diz que ainda não chegaram. Logo em seguida, Uma e as garotas chegam. Asha fala que vai fazer o registro para que Uma leve Hilf para o quarto sem acordá-la. A Alteza pergunta se esse hotel não estava apenas dedicado aos participantes da Academia Imperial e questiona quem são eles. Uma das garotas que estava junto com ela responde que esse hotel está cheio de visitantes durante o festival, e apenas 2 andares estão reservados para os estudantes participantes, sendo normal aparecer visitantes. A Alteza comenta que essa pessoa tinha várias mulheres ao seu lado e por isso não acredita que ele seja uma boa pessoa. Ao passar ao lado da Alteza, Uma percebe algo estranho, e Jie comenta que parece que Asha não é o suficiente para ele, pois só precisava passar ao lado de uma garota bonita para começar a encará-la. Uma se irrita e pede para ela não falar besteiras. Asha vai até a recepcionista e explica que eles são da Academia Imperial, pedindo as chaves para os quartos. A recepcionista fica um pouco surpresa, mas após Charlotte perguntar se havia algo errado, ela entrega as chaves e dá boas-vindas à cidade de Marta.
Charlotte fala que já que todos trabalharam duro, a comida será por conta dela, mas antes eles precisam guardar as bagagens. Gia e Uma ficam bastante felizes, e Ryuth acaba acordando também, querendo a comida. Ao chegar ao restaurante, Charlotte comenta que as pessoas do hotel disseram que esse restaurante estava bastante movimentado ultimamente, mas ela não imaginava que iriam ficar na fila por tanto tempo. Porém, apesar da comida ter uma aparência ótima, quando eles vão comer não era gostoso. Um cara ao lado da mesa pergunta se seria a primeira vez deles na cidade e comenta que essa é a mesma reação de todos que vêm pela primeira vez nesse lugar. Ele revela que os pratos daquele restaurante são conhecidos por serem feitos com ervas medicinais, que nutrem e satisfazem o apetite ao mesmo tempo. Ele também fala que a maioria das pessoas não estão acostumadas a comerem na primeira vez, mas depois de experimentarem ficam cheios de energia, felizes e com vontade de comer. Após isso, Gia decide provar, mas rapidamente uma impede e afirma que essa comida está envenenada e se ela comer vai ficar viciada nela. As garotas ficam assustadas pois já tinham comido um pouco, mas uma as tranquiliza dizendo que esse veneno não mata imediatamente. Pouco tempo depois, um homem chamado Reise fala que ouviu o que Uma tinha dito sobre a comida estar envenenada, mas pergunta como ele chegou a essa conclusão. Uma responde que isso é simples, pois essas comidas possuem flores bromo e galim, que parecem ser flores normais, mas o que poucas pessoas sabem é que seu suco concentrado são veneno viciante. Ele também diz que esse tipo de veneno faz as pessoas ficarem mais alegres no curto prazo, mas se continuarem a consumi-lo, elas emagrecem, perdem energia, ficam deprimidas e com desejo de tomar novamente o veneno. Em seguida, Uma mostra um líquido azul que seria o verdadeiro veneno, onde ele fala que não se dissolve em água nem óleo. Por isso, ele diz que se forem à cozinha, irão encontrar uma grande quantidade desse líquido armazenado. Devido a isso, os clientes ficam irritados e mandam chamar o chefe. Pouco tempo depois, o dono aparece e pergunta por que estão causando problemas em seu restaurante. Os clientes falam que aquela pessoa ao lado deles não tivesse revelado que a comida estava envenenada, eles estariam mortos. O dono alega que não tem nada de veneno e em seguida diz para eles não acreditarem um patife, afirmando que Uma é dona de um estabelecimento concorrente e só quer sabotar o sucesso do seu estabelecimento. Pouco tempo depois, alguns clientes chegam dizendo que encontraram o líquido que Uma tinha mencionado. Rapidamente, o dono do restaurante pede ajuda a Reise, que seria seu patrocinador, mas Reise simplesmente ordena um dos seus seguranças a executar o dono. Todos ficam surpresos e Reise pede desculpa, dizendo que este lugar é um pequeno negócio na qual sua família investiu dinheiro, e ele não esperava que esse cara fizesse esse tipo de coisa pelas suas costas, e foi por isso que ele o puniu como forma de compensação. Reise também estava impressionado com o conhecimento de Uma e por isso fala que gostaria de convidá-lo para visitar o reino de Kens. No entanto, Uma rapidamente se nega, dizendo que Reise cheira ervas e que ele foi muito apressado em querer silenciar o dono. Uma questiona se não foi ele mesmo quem criou esse veneno viciante. Reise responde que Uma, além de rejeitar seu convite, ainda disse coisas que não deveria, e pergunta se ele não tem medo. Logo em seguida, uma adaga é lançada nas costas de Uma, mas alguém joga outra adaga e o protege. Reise rapidamente pergunta quem é, e essa pessoa é a Alteza, que diz que a cidade de Marta ainda está sob jurisdição do Império de Flame. Ela afirma que não seria apropriado que alguém do reino de Kens mate e cause problemas naquele lugar, chamando Reise de segundo príncipe do reino de Kens. Reise responde que é realmente inapropriado, a chamando de Princesa Luna. Gia comenta que Luna é a segunda na linha de sucessão do trono imperial. Charlotte sabia que mesmo que as pessoas acreditem que Luna seja a segunda na linha de sucessão do trono imperial, na prática ela é a herdeira direta, já que o primeiro príncipe é um conhecido alcoólatra. Luna afirma para Reise não falar com ela como se fossem próximos, dizendo que aquelas pessoas são os competidores que vieram representar a Academia Real Imperial. Ela pergunta se ele está tentando começar uma guerra contra o império dela ao atacá-los. Reise fala que está em Marta apenas para assistir ao torneio e que o contrato de casamento entre eles já tinha sido assinado. Com isso, ele pergunta por que começaria uma guerra. Charlotte fica surpresa e se questiona sobre esse contrato de casamento. Charlotte fala para Luna que ela é a legítima herdeira da família real, e se casar com o príncipe do reino de Kens significa... Mas antes de Charlotte terminar de falar, Luna pede desculpas a ela por não ter informado sobre esse assunto antes. Ela promete explicar tudo depois. Uma fala para Charlotte não se preocupar, dizendo que esse cara não viverá por muito tempo, e estima que a princesa Luna se tornará viúva poucos dias depois do casamento. Reise se irrita com as palavras de Uma, alegando que poupou a vida dele por causa da princesa Luna, mas como ele é tão arrogante e não valoriza sua própria vida, Reise fala que então não o culpe pelo que vai acontecer. Uma aconselha o príncipe Reise a não ficar muito agitado, e pergunta se ele sente um aperto no peito, falta de ar, começa a suar frio, tem muitos pesadelos e às vezes tem ataques cardíacos, e finalmente começa a sangrar espontaneamente quando fica agitado. Reise não consegue acreditar como Uma saberia de tudo isso. Mesmo assim, Reise pergunta o que isso significa. Uma responde que sente um cheiro forte de ervas medicinais vindo dele.
Com isso, ele questiona se Reise deve saber sobre alguns medicamentos venenosos. Reise responde que não é estúpido a ponto de testar os medicamentos nele mesmo, dizendo para não vir com essas bobagens e que seus problemas são apenas por trabalhar demais. Reise pensa que tem várias cobaias, e se um medicamento é venenoso, eles acabam morrendo, não ele. Uma questiona se é isso mesmo que Reise acredita, dizendo que se esses remédios são venenosos, ele não precisa tomá-los para se envenenar, podendo ser algum resíduo que fica em sua pele ou ainda gases resultantes da produção que o envenenaram. Uma explica que a toxicidade de alguns medicamentos não gera efeitos imediatos, onde depois de um longo tempo os sintomas gradualmente aparecem. Mas quando chega a esse ponto, a pessoa não está longe da morte. Reise estava bastante irritado, pois já tinha feito milhares de medicamentos e não dava para saber com qual deles foi envenenado. Sem escolhas, Reise pede ajuda a Uma, dizendo que se Uma é capaz de saber qual era o tipo de veneno presente nas comidas apenas pelo cheiro, então ele deve saber qual veneno está em seu corpo. Reise diz que desde que Uma o salve, ele pode dar qualquer coisa que ele deseja, mas caso contrário, se recusar, Reise fala que vai tomar uma atitude mais dura. Rapidamente, Jay e Asha fala para Reise não se aproximar de Uma. Os seguranças de Reise tentam detê-lo, dizendo que esse garoto está apenas falando besteiras, e que seria melhor retornar ao palácio e deixar os médicos reais examiná-lo primeiro. Reise fala para Uma que se ele estiver disposto a curá-lo, ele dará sua palavra como segundo príncipe do reino de Kens, podendo oferecer dinheiro, mulheres ou até mesmo uma posição oficial no reino, qualquer coisa que ele desejar. Uma pergunta se pode ser qualquer coisa, e após Reise confirmar, Uma deseja que Reise tome a iniciativa e deseja do casamento oficial com a princesa Luna em troca do antídoto. Reise fica surpreso, questionando que Uma quer que ele anule o contrato de casamento, sendo algo impossível. Charlotte pensa que o Império Flame está atualmente sofrendo com tanto problemas internos quanto externos, e se Luna quebrasse o contrato, o reino de Kens provavelmente aproveitaria essa oportunidade para começar uma guerra. Com isso, seria melhor se o próprio rei anulasse o contrato de casamento. Charlotte pensa que seu discípulo pode até ser esperto às vezes. Uma fala que se ele não quiser ser curado, é só esquecer o que ele disse. Sem escolhas, Reise fala que desde que Uma consiga curá-lo, ele promete anular o contrato de casamento com a princesa Luna. Em seguida, Uma escreve 2 receitas, uma delas é para ajudar o príncipe Reise e a outra é para curar as pessoas que foram envenenadas devido à comida daquele restaurante. Uma entrega a receita para Reise, dizendo que isso aliviará os efeitos causados pelo veneno. E quando o contrato de casamento for oficialmente cancelado, Uma diz que vai dar uma receita completa para curar o corpo dele. Reise, irritado, pergunta se Uma não acredita em sua promessa. Uma apenas diz que isso é só para ter certeza. Sem muitas escolhas, Reise fala que vai terminar o contrato como um acordo. E quanto ao que aconteceu nesse restaurante, ele também diz que vai recompensar todas as pessoas que foram prejudicadas. Ao sair, Reise comenta que se a cura de Uma não for efetiva, ele vai mostrar as consequências por enganar um membro da família real. Ao cair da noite, Luna decide explicar tudo o que estava acontecendo, revelando que essa ideia de casamento foi do irmão incompetente dela. Ele arranjou um conselheiro qualquer e propôs que ela se casasse com o príncipe Reise em troca do suporte do reino de Kens. E como Charlotte já sabe, as 3 grandes famílias secretamente juntaram forças. E com apenas metade do poder militar nas mãos de seus pais e a outra metade na mão do general, a família real está ameaçada. E o pai de Luna quer o melhor para ela acima de tudo, e por isso pensou que seria melhor ela se esconder no reino de Kens do que ficar neste império à beira do colapso. Charlotte questiona dizendo que Reise é uma pessoa horrível e pergunta se o imperador está ciente dele. Luna responde que Reise tem uma boa reputação na maioria dos lugares, e se ela não tivesse secretamente enviado alguém para investigá-lo, teria sido difícil descobrir a verdadeira natureza dele. Charlotte afirma que isso seria o mesmo que vendê-la ao reino de Kens. Luna fala que além disso, de acordo com a proposta daquele conselheiro, se ela conseguisse consolidar sua posição no reino de Kens, seria capaz de usar o exército do reino para auxiliar a família imperial. E ela agradece a Charlotte porque graças ao aprendiz dela, foi capaz de se livrar daquele contrato de casamento problemático. Porém, com isso, eles voltam à estaca zero em relação à crise da família real. Rapidamente, Luna pergunta onde está o diretor Aiseman, dizendo que ele esteve recluso nos últimos meses e que ela acredita que apenas ele possa ajudá-los agora. Como Charlotte não pode revelar a verdade, ela diz que o velho Aiseman faleceu devido a uma doença. Luna fica surpresa e Charlotte comenta que nesse tempo era ela que estava escrevendo todas as cartas em nome de Aiseman, apenas para impedir que as pessoas de fora ficassem sabendo dessa notícia. Charlotte sabia que o velho Aiseman usava seu poder para intimidar as 3 grandes famílias, e se a notícia de sua morte se espalhasse, as 3 grandes famílias iriam provavelmente assumir o controle do império de uma só vez, além de executar todos os membros da família real. Devido a isso, Charlotte fala para Luna vir junto com ela, onde poderiam deixar o império juntas. Luna responde que ela ainda tinha outra opção e pede para Charlotte confiar nela, dizendo que quando chegar a hora certa vai contar tudo. Charlotte acaba concordando, pois ela sabia que Luna não tranquiliza as pessoas sem motivo. E se ela diz que ainda tem uma opção, então ela acredita que realmente tem uma saída.
Após isso, Luna agradece ao Man pelo que ele fez por ela. O Man diz que não precisa ser agradecido, pois como sendo discípulo de Charlotte, seria natural ajudar suas amigas. Charlotte fica um pouco envergonhada, e neste momento, Luna se lembra de um rumor que escutou, de que Charlotte tinha um noivo, e se pergunta se seria o Man. Do lado de fora, as guardas de Luna perguntam o que farão agora. Luna diz para manter em segredo da reunião e de tudo o que conversaram, e que poderiam continuar com o planejado. Em outro lugar, Reis estava preparando um antídoto dado por Man. Os seguranças perguntam se é realmente seguro. Reis responde que chegou cuidadosamente à receita, e ordenou que os melhores médicos checassem diversas vezes, e ele mesmo criou o medicamento. Após beber o antídoto, ele sente uma forte dor no peito, mas em seguida diz que o Man é realmente digno de ter causado toda aquela comoção no restaurante, pois só de tomar esse medicamento, ele já sentiu imediatamente que a agitação do seu corpo começou a diminuir. Seu segurança fala que já que o medicamento deu certo, então o contrato de casamento deveria ser desfeito, para assim ele conseguir a receita do medicamento da cura completa. Mas Reis responde que por causa daquele cara o ameaçar para que anule o casamento, no dia seguinte poderia vir outra pessoa e o ameaçar com outra coisa. Ele pergunta quando se torna um perdedor, e devido a isso ele fala que ele mesmo enviou alguém para trazer aquele cara até ele, onde antes tinha muitos olhos, mas agora era hora de agir. Ele também diz que como mero plebeu, ousa humilhar um príncipe, onde depois de forçá-lo a revelar a receita do medicamento, fará ele se arrepender. Enquanto o Man estava dormindo, uma pessoa chega em seu quarto. O Man estava tendo um lindo sonho onde se casava com Aisha. Porém, após Charlotte aparecer em seu sonho, ele acaba acordando, e em seguida se depara com uma pessoa em sua frente. Com suas habilidades, ele rapidamente imobiliza essa pessoa e pergunta quem seria, pois estava toda vestida de preto e com uma máscara para esconder a identidade, além de estar carregando um veneno e entrando furtivamente no quarto das pessoas à noite. O Man acredita que essa pessoa é um assassino que normalmente aparece nas histórias que ele lia, um assassino profissional. A garota se pergunta o que tem de errado com esse cara, pois ele não estava nem com um pouco de medo por tê-la visto. Devido a isso, ela diz que não vai matá-lo, apenas quer que o Man a siga sem resistir. O Man fala que ela tem a audácia de falar isso mesmo estando nessa situação. Logo em seguida, uma adaga encantada vem em direção ao Man. Ele consegue desviar, mas acaba soltando a garota, que diz que ele a pegou de surpresa. Ela pensa que esse cara tem habilidades físicas impressionantes, porém, de acordo com as informações repassadas a ela, ele não conhece nenhuma magia elemental. Com isso, ela usa uma magia de confusão, mas não surte nada de efeito em Man. Ele fica impressionado comentando que essa seria uma habilidade de um assassino, e diz que é a primeira vez que vê um assassino profissional. Ela se pergunta o que está acontecendo, pois sua habilidade não está afetando ele. Uma pergunta o que ela planejava após raptá-lo e questiona quem é ela. Rapidamente, ela usa outra magia, mas nada adianta, pois o Man se defende facilmente. A garota percebe que as informações repassadas estavam erradas e que a força desse cara é muito estranha. Por isso, ela decide fugir antes que as coisas piorem. O Man rapidamente percebe que ela queria fugir e fala que não aconselha fazer isso, sugerindo que ela conte tudo obedientemente. Ela percebe que o poder de Man não é magia, mas sim uma técnica há muito tempo perdida, chamada luta espiritual. Após usar sua habilidade, o Man acaba descobrindo que a assassina era uma garota. Em seguida, Charlotte chega em seu quarto e pergunta por que havia tanto barulho a essa hora da noite. Em seguida, Charlotte acaba se deparando com o Man junto com a garota quase sem roupa. O Man tenta explicar que não é o que parece, mas Charlotte fica extremamente irritada. Devido a isso, a assassina acaba fugindo em meio à confusão. Algum tempo depois, Reis pergunta onde estava a pessoa que ele contratou para sequestrar. Ela revela que a missão falhou porque o alvo era muito forte e ela não foi capaz de derrotá-lo. Ela diz que pelo que observou, sua força está em um nível lendário ou até maior. Reis rapidamente manda ela parar de falar, dizendo que só existem apenas 4 guerreiros lendários em todo o Império, e o reino de Kens tem 3 deles. Reis comenta que aqueles enviados para ele pelo Pavilhão Negro são todos assassinos de nível ouro, que nunca falharam em uma única missão antes, então não há razões para ela ter falhado tão facilmente. Com isso, ele acredita que esse cara está sendo secretamente protegido. Em seguida, Reis joga um pequeno frasco e ela pergunta o que seria isso. Ele diz que como ela falhou em sua missão, então não pode deixá-la ir sem antes puni-la. Esse seria seu reagente recém-desenvolvido. Com isso, ele diz para ela beber e assim vai poupar a vida dela dessa vez. Ela agradece por não matá-la e bebe. Pouco tempo depois, um dos médicos de Reis vem perguntar o que farão, pois ainda não conseguiram encontrar o antídoto. Reis rapidamente se irrita, dizendo que só tem um bando de inúteis ao seu lado, que mesmo estudando por muito tempo para se tornarem profissionais, não são capazes de descobrir sua doença.
Em seguida, a sua doença começa a retornar completamente, e sem escolhas, ele manda preparar um por correio, pois deseja enviar uma carta para seu pai, admitindo que dessa vez ele perdeu, e só lhe restava anular o contrato em troca do antídoto. Mas ele fala que não vai esquecer disso, e que vai acertar as contas cedo ou tarde. No outro dia, Charlotte comenta que já estava investigando a origem do assassino, e tem certeza de que vão descobrir depois da competição. Ela diz que não importa a intenção da outra parte, mas eles não podem baixar a guarda e garantir que não interfiram na competição. Charlotte também fala que elas têm treinado suas técnicas de combate há muito tempo, e com o início do torneio se aproximando, é hora de decidir as estratégias. Ela revela que há 5 universidades participando do torneio, incluindo a Academia Imperial Real do Império de Flan e sua própria Academia de Magia. Também tem a Academia de Magia do Reino de Dumeril, a Academia Suprema e o Instituto de Magia do Reino de Kens, totalizando 15 participantes. Ela explica que a competição não se trata de uma luta de 1 contra 1. Pelo contrário, todos os participantes são enviados ao mesmo tempo a um labirinto subterrâneo de 4 camadas. Esse labirinto possui em cada camada um enorme padrão em forma de pentágono posicionado dentro de um círculo e relacionado entre si. Cada equipe enviará uma pessoa que é aleatoriamente posicionado em um dos 5 pontos do pentágono. Assim, eles deverão competir pela chave que está no centro de cada camada. Somente após obter a chave será possível progredir para a próxima camada. Ela também revela que para entrar na 4ª camada do labirinto, eles precisarão usar as 3 chaves juntas, e a equipe que alcançar a 4ª camada será a vencedora. Charlotte diz que atualmente acha a mais forte do grupo, e por isso é a mais adequada para competir na 3ª camada, onde os desafios são mais difíceis. E já que Gia ataca principalmente usando sua habilidade de luta espiritual, assim ela não precisa se preocupar com o esgotamento do seu poder mágico. Com isso, Charlotte diz que o ideal é que ela compita na 2ª camada. Quanto a Uma, Charlotte comenta que ela é incerteza da equipe, por isso acredita que deixá-lo na 1ª camada é mais seguro. Gia sabia que Uma era capaz de usar a luta espiritual, já que foi ele mesmo quem ensinou. Mas como ele não comentou nada, ela acredita que ele tem seus motivos para isso, por isso não vai falar nada também. Aisha pergunta se Uma pode usar Hilfe contra os outros alunos. Charlotte explica que não é permitido aos participantes levarem criaturas vivas e eles serão checados antes de entrarem. E agora que todos sabem que Hilfe é a espada mágica da família Polity, ela apenas poderá observar do lado de fora. Aisha fica um pouco preocupada por Uma não conseguir usar sua espada, mas Charlotte diz para ela não se preocupar, pois tem uma forma de deixar Uma mais forte. Ela decide dar mais um pouco do seu poder para Uma. Alguns dias depois, finalmente chega o dia do Festival Pentagrama. Charlotte diz que o portal está logo à frente, e a partir dali o restante é com eles. Gia pergunta se Uma realmente deu um antídoto para o Príncipe Reise. Uma comenta que Luna recebeu a notícia de que seu contrato de casamento foi anulado, e como combinado, ele entregou um antídoto. Em seguida, Jester Polity aparece, dizendo que é coincidência encontrá-los, pois fazia tempo que não via Charlotte. Charlotte responde que, como ele sendo um sábio imperial, está sempre concentrado em suas pesquisas, e pergunta por que ele está tão bem interessado nesse tipo de competição comercial. Jester responde que recentemente se interessou pela história da capital do demônio selado, e o labirinto subterrâneo esteve fechado por muito tempo, abrindo apenas a cada 3 anos. Ele acredita que seria uma pena perder essa oportunidade. Ele também fala que recentemente ficou sabendo que ela tinha mudado os membros do torneio. Após isso, Jester para ao lado de Uma e fala que Hilfe está na mão dele por enquanto. Pouco tempo depois é iniciado o torneio. A apresentadora anuncia que os líderes da Academia de Magia do Império Flan e do Instituto de Magia de Kens estão impossibilitados de participar do evento devido a imprevistos. Dessa forma, os líderes de ambas as equipes serão substituídos por outros alunos de suas respectivas universidades. E o líder da equipe da Academia de Magia do Império Flan será substituído pela Princesa Luna, o que surpreende Charlotte. Charlotte questiona o diretor da Academia de Magia do Império Flan por que deixou isso acontecer. Ele responde que o líder original não está se sentindo bem. Além disso, Sua Alteza Real Luna é uma aluna registrada na academia deles, então tiveram que colocá-la. A apresentadora informa que o líder do Instituto de Magia do Reino de Kens será substituído pelo príncipe do Reino de Kens, Reise. Ela também comenta que dessa vez o torneio será transmitido simultaneamente no telão, onde cada participante será acompanhado por uma câmera mágica. Todos os 15 competidores poderão ser vistos no telão, e a apresentadora pede para que os participantes não toquem nas câmeras durante a competição. Uma estava um pouco surpreso, pois era a primeira vez que ele via algo assim. Após todos os competidores estarem em posição, o torneio é oficialmente iniciado, onde todos entram no labirinto e começam a procurar a chave. E ao mesmo tempo, eles têm que enfrentar a interferência de demônios de baixo nível e de competidores das outras universidades. Uma hora depois, na área de armazenamento da chave do primeiro andar, uma garota finalmente encontra a chave, mas Uma também chega ao local. Rapidamente, a garota decide atacar Uma, porém, ela acaba sendo atacada por um demônio que estava protegendo a chave. Uma sabia que esse monstro era de classe B,
E devido a isso, a garota da Academia de Magia do Reino pede para o guardião do primeiro andar. Uma mulher do lado de fora comenta que cada competidor teve que gravar em si uma runa mágica fornecida por sua academia, para que caso não consiga continuar, sejam rapidamente transportados para fora do labirinto, e assim recebam atendimento médico antes que possam morrer. Outro homem disse que o sapo gigante de olhos azuis é extremamente territorial e foi hipnotizado com magia para proteger a chave, e para derrotá-lo é necessário que pelo menos 2 pessoas trabalhem juntas. A mulher comenta que Uma foi o único que sobrou no primeiro andar. Mas antes dela terminar de falar, a apresentadora declara Uma da Academia Imperial Real como o vencedor do primeiro andar. Todos ficam surpresos e alguns acusam os organizadores de ajudá-lo a trapacear. Dentro do labirinto, Uma pergunta ao sapo se tem certeza que não vai fazer nada, mas o sapo, bastante assustado, finge que foi derrotado. No terceiro andar, o guardião de nível A é um urso de guerra explosivo, que é derrotado facilmente pelo príncipe Reise. Um cara comenta que matar uma besta de nível A com apenas um golem mostra que Reise é um gênio de alto nível. A mulher comenta que colocar Reise, que está em um nível de um mago sênior, contra estudantes de nível intermediário é injusto. Enquanto isso, no segundo andar, alguns alunos estão tentando derrotar o guardião, e apenas sobrou Jie. Quando ela estava prestes a ser derrotada também, Uma aparece e usa uma magia de fogo de Charlotte para eliminar a criatura facilmente. Todos na plateia ficam bastante surpresos, pois acreditavam que Uma era apenas um Zé Ninguém. A mulher diz a Charlotte que seu discípulo está trapaceando, afirmando que ele não era capaz de usar magia elemental, mas agora está usando. Charlotte apenas ignora. Voltando para o terceiro andar, assim que Reise vai pegar a chave, Luna aparece. E logo em seguida, eles travam uma batalha intensa. Reise fala para ela desistir e sai do labirinto dizendo que seu nível é superior ao dela. Mas Luna não desiste e decide lutar a sério usando sua espada. Charlotte sabia que a espada Trovão de Luna e a espada mágica Hilfe são ambas artefatos lendários do Rei Elemental, mas a de Luna não possui espírito, por isso foi permitido utilizá-la. Charlotte acreditava que esse era o trunfo de Luna que tinha comentado antes, mas ela também sabia que era impossível lutar contra as 3 grandes famílias com apenas uma espada mágica. Porém, mesmo Luna derrotando o Golem, ela acaba sendo presa em outra armadilha. Assim que Reise iria dar o golpe final, Asha aparece e ajuda Luna. E com isso, Luna consegue acertar um ataque em Reise com a magia dimensional. Porém, elas acabam descobrindo que na verdade era apenas um clone de argila, onde em seguida elas acabam ficando cercadas. Luna estava surpresa por Reise usar um clone desde o início para procurar a chave. Devido a isso, Asha usa sua magia de gelo para impedir os clones, e pede para Luna achar o verdadeiro. Os observadores ficam surpresos com a habilidade de Asha. E como os clones ficaram congelados, Luna usa sua espada para destruí-los, demonstrando um poder impressionante do artefato. No entanto, em seguida uma nuvem de veneno aparece e Reise surge dela. Devido ao veneno, Asha e Luna perdem suas forças, e Reise destrói as câmeras. Ele diz que as pessoas só saberão que Luna morreu em um acidente, alegando que o transporte poderia ter falhado, onde ele já tinha mexido na magia de transporte. No momento em que Luna seria morta, Uma e Jie chegam. Devido às câmeras terem sido destruídas, Charlotte diz que quer entrar no labirinto, mas em seguida as pessoas conseguem ver a câmera que estava em Uma, e ficam surpresos por ele ter conseguido destruir as paredes do andares, revelando que esse discípulo de Charlotte é mais forte do que eles imaginavam. Reise não esperava por isso, e com isso decide destruir as câmeras primeiro, pois se a magia de teletransporte que foi desativada for exposta, ele não poderá matá-los. Uma diz para elas não se preocuparem, e ele vai lutar sozinho. Rapidamente, Reise lança um ataque em Uma, mas ele consegue se defender. Mas isso era apenas uma armadilha, onde Reise lança um veneno especial nele. Mas isso não tem nada de efeito contra o Uma. Reise não conseguia acreditar, pois ele sabia que as pessoas abaixo do nível lendário deveriam ficar fracas com esse veneno. Reise se pergunta se o que a assassina falou era realmente verdade, onde o nível de Uma está em um nível lendário. Uma comenta que esse aroma é o mesmo usado pela assassina e pergunta se Reise mandou a assassina matá-lo em vez de agradecê-lo por curar o veneno em seu corpo. Reise fala que o subestimou, mas ele também decide mostrar o nível de um lendário. Com isso, Uma decide usar a técnica do espírito de luta. Em seguida, Reise inicia atacando, e Uma consegue se defender, mas as câmeras são destruídas novamente. Para tentar derrotar Uma, Reise bebe um remédio especial para aumentar seu poder. Uma comenta que todos eles têm assinatura de teletransporte, então não teria como Reise matá-los. Ele menciona que já destruiu assinaturas de teletransporte neste labirinto, tornando-as inúteis. E com isso, Reise afirma que todos vão morrer. Em seguida, Luna consegue pegar a chave, deixando Reise surpreso por ela ainda conseguir se mover. Luna comenta que já sabia que ele usaria veneno neste torneio, e por isso manda alguém roubar a receita para fazer um antídoto antes do torneio começar. Bastante irritado, Reise revela todos os planos malignos do seu reino. Mas para sua surpresa, Uma ainda estava com uma das câmeras escondidas, onde todos ouviram os planos reais de Reise e sua verdadeira personalidade. E devido a isso, os organizadores mandam rapidamente consertar as assinaturas de teletransporte.
Luna sabia que este resultado ainda não seria o suficiente para alterar o destino do Império, onde ela não tinha escolha a não ser fazer algo. Um velho comenta que não deveria ser possível abrir a porta do terceiro andar, onde normalmente são transportados para fora, pois de acordo com as lendas, o demônio selado está nesse lugar. Em seguida, Reise tenta impedi-la, mas é facilmente derrotado por Luna, que se torna o verdadeiro diabo. Jaster comenta que ambos, Reise e Luna, cumpriram seu papel conforme o planejado, e agora poderiam ir para a próxima etapa. Asher fala que tem algo de errado com a aparência de Luna, e Gie fala para Uma tomar cuidado. Uma percebe que Luna estava procurando por algo, que seria Asher. Com isso, Luna rapidamente parte para cima de Asher. Como Asher ainda estava afetada pelo veneno, Uma não tem escolhas a não ser libertar o seu segundo selo, e assim consegue impedi-la. E após Uma ver o diabo diante dele, ele estava um pouco interessado, se perguntando por que ela estava possuída pelo diabo, mas mesmo assim ela não chega nem aos pés de Uma, onde após libertar o quarto selo, ele lança um poderoso ataque, jogando Luna para dentro da sala onde o diabo estava selado. Uma fala para as garotas retornarem que ele vai cuidar do resto. No entanto, Asher fala para ele não ir, pois ela estava realmente assustada, mas Uma a tranquiliza dizendo que ele já tinha dito a ela que ele era o primeiro apóstolo, e com isso ele deveria proteger a todos. Após as garotas retornarem para onde Charlotte estava, ela pergunta onde Uma estava. Asher responde que ele foi salvar Luna. Charlotte comenta que a última carta que Luna estava falando deveria ser a ressurreição do demônio, onde ela achou que realmente o poder do demônio poderia evitar a crise do Império. E para piorar, ela diz que seu discípulo estúpido pensou que poderia parar o demônio sozinho e com isso foi atrás dela. Sem escolhas, agora ela deve apenas confiar em Uma. E assim, Uma entra na sala do demônio selado sozinho para salvar Luna. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!